Olá, pessoal, eu sou Lara Luz. E eu sou a Camila Carrarini. E esse é mais um Liga Pra Quem? E hoje a gente ligou pra Renata e pro Jack, que tem um projeto super bacana. Coletivo Luar, é isso? Coletivo Luar. Coletivo Luar. E a Renata e o Jack são atores. Ela também tem pós em arte e terapia. Arte terapia. É isso? E o Jack também é psicanalista, voltado à arte, né? Artistas. O meu foco é atender artistas. Muito bom. Que eu já estou aqui já entendo a angústia da galera, então já ficamos por aqui mesmo. Eu tenho a minha própria angústia. Ele compartilha do sentimento, é mais fácil. Um currículo de ouro. É um casal que tem um currículo, assim, realmente maravilhoso. Nossa, que loucura. Fica a dica, mercado brasileiro. Estamos aqui. Os boletos são loucura. Mas... Oh, meu Deus. Eles é artista, né? A gente passa sufoco. É uma delícia. Faz parte do processo. Olha que estresse. O estresse aqui. Histeria. Gente, ela psicanalista. Ele já vai dar uma analisada. Tô me sentindo analisado. Ai, gente, que merda. Olha, uma coisa que eu acompanho lá no Instagram de vocês, a gente queria começar com isso, que é essa história aí da Kombi. Não, eu tô fascinada. Esse projeto aí da Kombi. Até porque é meio que, assim, um sonho, pelo menos a minha artista aqui tem essa coisa, sabe? Tipo, levar teatro pra todos os lugares de uma forma, né, divertida, alternativa e tudo mais. Eu quero saber como é que surgiu isso, o que é isso também, né? Sim. Porque A Kombi é a Kombi Lua. Eu e o Jack, eu amo viajar, né? O Jack também. E a gente ama viajar com o teatro. E sendo artistas brasileiros independentes, é muito difícil. A gente até viaja um pouco para alguns festivais, mas enfim. Na pandemia, estávamos rolando o feed da vida. Encontrei uma história dessa, não de artista, mas de Kombi, casal que vive na Kombi. Sim. Eu falei, gente, que loucura, olha isso, amor. Tu teria coragem? Aí ele teria. Eu falei, acho que eu também teria. Aí a gente começou a mexer os pauzinhos, juntou uma grana dali, gastou, juntou de novo, juntou de novo, aí deu certo. E agora esse ano a gente conseguiu começar, né? Ter a Kombi, já temos a Kombi. Ela já tem um banco que vira cama, já tem pia, algumas coisas. E faltam alguns detalhes, inclusive a gente fez uma vaquinha, uma benfeitoria, né, na internet, para arrecadar grana. Se você quiser ajudar, já entra no nosso Instagram. Pode divulgar. E aí, a ideia é essa. A ideia é pegar o Luar, que já é o nosso coletivo, né? Eu, Jack, mais um artista, Jesus Borges, que é nosso parceirão também. Já fazemos algum movimento aqui de forma independente, mas temos essa vontade de viajar. E aí, unir o útil ao agradável também. Sair um pouco dessa loucura de aluguel. A gente é um pouco aventureiro, eu e o Jack. Aí a gente tá... Não sei como vai ser. Aquela 3 dias depois voltando, né? Dando na cara de todo mundo. Jack, isso é uma loucura. O que a gente combinou é que não tem um tempo. Vamos ver se 6 meses não aguentar mais, tá tudo bem. Sim. 1 ano, 2 anos, 4 anos. Vamos deixar acontecer, né? E a ideia é ir indo de cidade em cidade, parando, curtindo a cidade, conhecendo a cidade, né? E levando os nossos espetáculos, como eu também trabalho com a psicanálise, ela com a arte terapia, então também está levando um pouco de saúde mental para as pessoas, né? Sim. Embora acho que a gente vai ganhar mais do que dá, né? Porque como a ideia é ir bastante em cidades pequenas, de interiores, né? Sim. E a galera do interior Tem isso também, essa curiosidade do interior, né? Porque eu sou do Ceará e fiz muita trajetória no interior do Ceará. Eu adorava, porque tem uma magia com as pessoas, assim, tem uma valorização que a capital não tem, e é muito gostoso. E não na valorização nesse sentido da vaidade, de, eles tiraram foto comigo. Não, na valorização da troca, deles curtirem de ir pro teatro, deles trocarem ideias sobre a história, de como impactou aquela história, de fazer pergunta em cima daquilo. E aí tu fica, pô, que legal, cara, sabe? Diferente daqui, que eu sinto uma energia de quem é famoso é ok, quem não é famoso é só mais um teatro. Tem uma valorização maior da história em si da mesmo, obra, da raiz que é da isso coisa. que me interessa enquanto artista, porque eu acho que a obra é o caminho. Que parece que é super... Tá super... Superficial?
Não faturado. Superfaturado. Não, Superestimado. Não, super. Então, Muita. Super. Que tem muita tá coisa muito acontecendo. Tá muita coisa acontecendo. Ah, tá. Parece que é saturado. mais É um mercado que tá saturado. saturado. Tá saturado. Eu acho. Eu costumo falar isso, que as cidades de interior, as cidades pequenas, até o subúrbio carioca, é um público muito generoso, né? E, tipo assim, é o público de boca a boca. Então, eles vão hoje, se eles gostarem, no dia seguinte, eles estão com a família inteira lá. E é real isso. Não é aquela coisa, eu vou ao teatro pra ver não sei quem. Não, é realmente... Eu acho que pelo fato de não ter muita coisa pra fazer ali na cidade, tem isso também. Mas eu sinto que eles valorizam mais a arte. Eu também. Eu sinto que tem essa valorização da arte, que é muito bacana. Né? E isso que você falou de não ter tanta coisa, tem isso também, né? Que é uma coisa que causa curiosidade na gente. Né? Eu tô levantando algumas cidades que não têm acesso, né? Inclusive, um foco nosso é ir nesses lugares que não têm acesso. Porque, por exemplo, a gente fala muito de Arraial do Cabo, aqui do lado, vamos supor, né? Mas a gente não fala de Lumiar, por exemplo. Porque o Lumiar é um foco de... Ali rola muita coisa, né? Pois é, e aí eu falei, cara, que legal, não tem só Búzios e Arraial, tem outras coisas, né? Sim. E entre esses lugares tem uns menorzinhos ainda, Araruama também, que eu não escutava tanto. E tem um movimento artístico já local, muito legal. Então a gente quer fazer esses intercâmbios com essa galera, né? E em lugares que não tem nada e tentar botar... Da gente passar por lá e dizer, poxa, a Combilua deixou alguma coisa assim pra galera começar a fazer teatro. Vocês deixam e ainda levam. E ainda leva, claro. Coisa com vocês. Claro, nossa. E é massa. É uma troca, né? É uma troca gigante. A ideia é essa. Falando em Arraial, nosso primeiro ponto de partida é São João da Aldeia. São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. São porque ela não. Eu tava assim, tem alguma coisa errada aí. Tem uma certa corta essa proximidade. parte, você sabe o lugar que vai. E aí a gente tá com um contato lá, que talvez vai rolar agora no final de setembro, outubro, então vai ser a primeira ida da Combilua. Não sei se ainda vai estar nesse movimento de ir e abandonar o Rio. A princípio seria abandonar o Rio. Abandonar no sentido de parar mesmo, entregar a casa. Sim. Tipo, ir ficar Até viajando. porque a gente não tem grana pra estar mantendo uma casa aqui parada, né? Sim. Só que essa história da Mary Jane me deu uma segurada aqui, porque talvez role um contrato melhor. E aí eu tô nessa de, ai meu Deus. Então se rolar, é interessante. Pelo currículo e financeiramente, aí a gente ficaria mais um pouco. Mas tô sentindo aí, essa semana deve bater o martelo. Se não for rolar, a gente começa. Então aproveita que você falou da Mary Jane aí, conta um pouco pra gente quem é essa Mary Jane. Menina, Mary Jane deu tanto babado. Eu perdi até o emprego. Oh, meu Deus! Deu babado mesmo. Garota, propaganda da maconha. Não, assim, não perdi, mas rolou uma loucura. A Mary Jane é uma personagem de uma empresa da The Hemp Complex, que é uma empresa do Marcelo D2, que eu não sei se vocês sabem, a cannabis está sendo liberada no Brasil, né? A cannabis é a famosa maconha. Vai fazer pi, será? É YouTube, né? Não. O YouTube vai fazer pi nessa hora. Inclusive, eles fazem essa brincadeira. Toda vida que eu falo maconha no vídeo, eles colocam o pi. Aí você fica assim, aí ela né? fica. Ela viu tudo. Assim. Eu assisti. Ela é dessas, maravilhosa. Saquei tudo. Adoro ver os trabalhos ali. Ai, que bom. E aí, eles me chamaram pra fazer... Na verdade, a produtora, quando me ligou, falou assim, vai ter um clipe do Marcelo D2 e tal, estão te cotando aqui teu perfil e tal. Você tá disponível? Então, eu fui, achando que era um clipe. Não tinha texto nem nada, achei um clipe, né? Cheguei lá, era Mary Jane, um monte de texto. Então, tudo aquilo é assim, ó, eles escrevendo na hora. Tô expondo vocês, tá? The Hemp Complex. Que é a Caos. O Caos, o nome da produtora. Inclusive, eles são maravilhosos. Fazem vários clipes maravilhosos. E aí, o diretor, que é o Gabiru, na hora, vai ser assim, tu topa, vem comigo e tal. Ele já me conhecia de um outro trabalho. Eu falei, cara, topa, vamos lá. Aí ele fazia, lia lá na hora pra eu reproduzir. Ou então ele dizia, faz uma coisa assim. Aí eu improvisava. Agora eu quero que você reclame da galera, tipo, de saco cheio, de perguntas idiotas. Perguntas, sei lá, bolsonaristas. Sim. E aí eu ficava brincando com isso, né?
Mas é isso, é uma parada legal, é a cannabis de forma legal. Então, Sim. todos os maconheiros estão liberados. Não, brincadeira. Vocês estão livres! Xandão. A minha irmã ficou tão feliz. Gente, uma curiosidade, eu não sou maconheira. E aí, eu no set de gravação, esse diretor, Renato, não sei o que. Então, o projeto é assim, assado, a cannabis. Você é maconheira? Aí eu falei, não sou. Aí ele deu uma pausa cênica. E aí eu falei, gente, eu vou perder o emprego. Não acredito. Eu apostei tudo que você era maconheira. Aí ele passando aqui um radinho pra produção. E aí, não, mas aí eu falei, cara, mas eu sou super a favor da filosofia, porque eu sou mesmo, sou super a favor da liberação, da descriminalização da maconha. Sim, assim. com certeza. Enfim, mas aí o cannabis está liberado, o Marcelo D2 montou essa empresa, já tem outras, e ele é mais uma empresa, dessas são pouquíssimas, eu acho que tem 3 ou 4. Sim. Você se cadastra, passa pelo médico de forma online e ganha sua carteirinha. E o médico te dá um laudo de uma quantidade. Não é só... como é que fala pra fumar, meu Deus? Aquela que é péssima. Pra fumar é o quê? Recreativo. Não é recreativo. Isso. Vão usar, mas não é pra ser, né? Tem óleo. A erva? Erva? Pra fumar é o quê? Tu compra o quê quando tu vai Tem fumar? flor. Flor. A flor. Então, A flor. aí tem 5 tipos de produtos. Eu também não sei, eu Aquela. também não sei. Vocês Também também não não sou são maconheiro, maconheiras. não. Eu Tem não um sou. maconheiro aqui nesse estúdio, gente. que loucura. Corta essa parte. Mas a empresa, ela é super medicinal, nesse sentido de produtos que vão te ajudar em tudo na vida, assim, de questões mentais, físicas, enfim. Aí tem chá, erva, planta, não sei o quê. E aí, super legal, a Mary Jane entrou pra dar uma palavra que eu posso usar, pra dar uma brincadeira. Uma pegada cômica. Uma pegada Uma cômica, é. Ficou maravilhoso. Pra dar uma desopilada, né? Pra brincar. É muito maneiro, porque agora eu acho que... Eu morei 2 anos no Canadá. E lá eu vi... Lá é legal e tal. E teve uma galera, assim, no início, né? Quando liberou, que os pioneiros, assim, começaram a abrir essas lojas, essas coisas, ganharam uma grana, tipo, forte, né? Mas tem muita coisa medicinal lá, tem muito laboratório, sabe? Tipo assim, laboratório de homeopatia e tudo mais. Lá tem muito laboratório que trabalha com psicólogo, com uma galera assim, que é focado... Na pesquisa de cannabis. Não na pesquisa, porque, enfim, eles no tratamento de cannabis. Então, tipo, por exemplo, você vai e você sabe que ali você vai encontrar tratamento por meio da cannabis. Uhum. E aí tem chá, por exemplo. Tem. Que você falou chá. É. E tem dosagens que você não fica... você não fica chapado, entendeu? Você não sente nada. Na verdade, realmente é para tratamento. É porque o que te deixa chapado, não sei se eu vou falar merda agora. É até bom dar um Google depois pra não botar publicado nenhuma merda. Mas o Jack vai me corrigir. É o que ele é maconheira. THC, eu acho, né? É o THC. Então, THC. alguns desses produtos vêm sem o THC. Sim. Inclusive, eu descobri, eu tenho problema pra comer, né? Tem época que eu tô com o a paradinha de comer, aquela. Hoje deu a louca nas Apetite. palavras, né? O meu apetite. Tô com o meu apetite ruim. E aí, lá no estúdio, comentando, eu escutei, é bom pra apetite, pra pessoa que tem problema pra comer e tal. Eu falei, olha, pra sono. Mas não no sentido de com THC. A larica, né? É verdade. A larica. A larica. É verdade. Tem isso. O Jack tá assim. Jack maconheiro pra caralho. Legal, porque ele vibrou mais do que eu. Ele é muito fã do Marcelo. E ele é muito fã da filosofia da cannabis e defensor, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, ele tava vibrando mais do que eu. Cara, e eu não sabia nada. Eu falei, gente... Inclusive, eles me convidaram pra fazer um workshop da cannabis e tal. Ai, que Mas maneiro. tá em uma situação meio paralisada, porque pode ser que não possa existir a Mary Jane. Sim. Existe Porque, essa grande possibilidade, né? Pode existir o produto vendendo, mas não pode propagar, sabe? Sim, Igual incentivo. qual que é aquele remédio que é pra depressão, que virou febre? Rivotril. Rivotril ele é liberado, você compra em qualquer farmácia, só que ele não tem propaganda, ele é proibido. Mas eu acho até um absurdo comparar o bendito do Rivotril Com a com a cannabis. cannabis. Não, Pô, foi o só um Rivotril, exemplo. né? Aí a gente É nunca... terrível, É. é terrível. Forte. É. Mas ele é super legal. Só que legal, não... de E tarja o preta. maior concorrente é a
indústria farmacêutica, né? Sim. Eles estão segurando. É o maior rival da cannabis. O Rivotril acabou, inclusive, com a minha vida por um bom período. Foi mesmo? Acabou com a minha vida. Porque você deu uma viciadinha? Viciada! Tomava cupom. Que delícia! Jura? Sim. E comeu uma parte da minha memória, da minha cabeça, fui começando a ter problemas de memória. Mas peraí, ele é pra quê? Pra dar um up? Não, o Rivotril acalma. Ah, ele é pra acalmar. Eu achava que ele era pra depressão, pra dar um up. Não. Olha como eu sou leiga. Um oposto. Inclusive pra insônia, tudo isso. Ele é pra ansiedade. Pra tudo. Pra dar uma acalmadinha. O problema do Rivotril, que tem essa coisa parecida com a cannabis, é que os dois mexem com o neurônio, né? Tipo, comem neurônio. Só que o da cannabis é comprovado que você recupera esses neurônios. Sim. O do Rivotril você não recupera. Todo neurônio que o Rivotril pega, tipo, que mata, não volta mais. Você nunca mais pode recuperar. Então, tem esse ponto aí. Mas tem alguns pontos, porque, tipo assim, é que nem você... Eu sou meio contra a fazer publicidade de remédio, sabe? Sim. Tipo, é um tratamento, não tem por que você fazer publicidade. Uma coisa é conscientização e tudo mais, agora publicidade é outra. Mas, por exemplo, agora tem uma propaganda pra cândida. Tipo, um remédio pra cândida. E tá direto, tipo... tem vários famosos aí fazendo e tudo mais. E basicamente é tipo assim, tira o cheiro, não sei o quê. E aí, tipo, a mulher, a menina, né? Tipo, muita menina que tá, sei lá, tá começando a vida sexual, enfim, tá começando a menstruar, os hormônios estão ali, a gente sabe todas as questões ginecológicas que tem e tudo mais. Nem tudo é cândida. Nem tudo também, tipo... Corrimento, por exemplo. Tem vários tipos de corrimento de acordo com o seu ciclo. Sim. Só que aquela propaganda ali é tipo assim, dizer, deu tá cheiro, doente. tem corrimento, bota esse remédio. Que passa. E não dá, sabe? Eu acho que é o Delicado, uso... né? Exatamente. Eu É você concordo. querendo lucrar com o delicado medicamento. mesmo. Eu concordo. Eu acho que talvez, até o Rivotril mesmo, agora você falando, fiquei pensando. Eu acho que a cannabis seria interessante porque é uma coisa nova, essa coisa da liberação. Sim. Então, todo mundo vai poder sair se cadastrando, né? Claro que tem um processo cuidadoso com o médico e tal, mas mesmo assim, eu acho que era legal ter um tipo de educação, sabe? Então, a conscientização é uma coisa legal, assim, só pra dar uma... Gente, Sim. se liga nisso aqui. Isso aqui é isso, isso e isso. Pronto. Não no sentido de compre batom. Lembra daquela propaganda? Cara, eu ficava com vontade de... Até hoje a gente fala disso. Compre batom. E eu vejo o batom, me dá vontade de comprar o batom. Isso é uma loucura. Vocês têm isso, só sou eu. Eu sou um chocolate. Eu não gosto muito de batom. Achamos um vício. Eu sou, Mas cara. eu te entendo. Aquela propaganda era uma coisa doentia. Não, mas foi o que eu falei. Tipo assim, quando você tem uma conscientização, ainda mais a maconha, que tem várias... coisas para serem desmistificadas. Inclusive, tipo, você vê, é meio que absurdo, sabe? Dizem que a gente tem essa coisa com a maconha até por uma questão racista, né? Sim. E tudo mais. É racista. Então, eu acho que é importante por isso, entendeu? Sim. Eu acho que não... Importante também questão falar, de tirar conscientização. esse peso criminal dela, eu acho Com muito certeza. necessário também. Sim. Porque a gente ainda tem, eu tinha até meus, sei lá, meus 20, 22 anos na faculdade de teatro, e eu tinha um preconceito, porque vem de família, de vida, né? Sim. E eu não sabia, então devagarinho, como tantos outros preconceitos que a gente tem por conta da nossa criação. E é isso que você falou, tem laboratórios que estudam, são comprovados. A neurociência estuda, assim, há muitos, muitos anos. Super interessante. A gente conhece várias pessoas que trataram do Covid com a cannabis, que trataram do Parkinson. Sim. Né? Tem a avó de um amigo nosso que tratou câncer. Câncer, não sabia. Não ajuda a... Os sintomas, né? Amenizar os sintomas. Ajuda os sintomas, com certeza. Mas é isso. É necessário, é legal. Tomara que dê para pelo menos...
Nem que não seja Mary Jane, mas que seja algum tipo de movimento pra mostrar às pessoas isso, né? Não, Mas claro que eu queria que fosse a Mary Jane, né? Aquela doida pra vai pagar meus ser, boletos. vai ser. Mas foi incrível, legal, com o pouquinho que eu fiz certeza. foi bem legal. O Marcelo D2 é muito criativo, muito legal, tem muita coisa que vem dele. A causa é muito criativa também, então foi uma experiência bem gostosa. Só em ter feito um pouquinho já valeu, foi bem legal. Ai, que bacana. Eu quero ver. Veja. Vou dar uma olhada. Isso, É porque eu fui futricando, eu fui até o final daquele Instagram, fui vendo todos Que os loucura. trabalhos desses dois aí, eu vi tudo. Me diz Que uma loucura. coisa, falando nisso, como é que vocês se conheceram? Um papo romance agora. Oh, meu Deus. No Você tá- Tinder. Ah, foi no Tinder. Foi não. Gente, eu tava aqui assim, jura? Eu adoro as histórias do sério? Tinder. Eles casaram a partir do Mas eu Tinder. conheço um casal que se conheceu no Sim. Tinder, maravilhoso. Tem e eu muita fiquei, gente que se conhece que no legal. Tem muita gente Eu tinha um maneira que se preconceito, conhece, achava que não rolava. Eu também. Mas as minhas amigas, assim, isso já faz um tempo, né, que esse preconceito foi embora, porque eu tenho muita amiga que conheceu Pessoas legais. pessoas legais no Tinder, tipo, tem um relacionamento super bacana, tem Que gente legal. que, tipo, casou. Que legal. Não foi. Eu não tenho paciência pra celular. Acredita? Nem eu. Então eu não teria o Tinder só por isso mesmo. Mas eu acho super necessário as plataformas. A pandemia salvou muitas vidas das pessoas. Sim, É. com certeza. Eu e o Jack, eu dividi apartamento com as meninas quando eu cheguei no Rio, né? Outras atrizes. E nessa vida louca da gente precisar pagar os boletos, fazia evento, enfim. E aí essa amiga, eu vou fazer um evento amanhã com um colega meu que tá organizando. Você quer ir? Tem um cachê tal e tal. Eu falei, vamos. Era ele o colega que tava organizando. Aí a festa era a Festa Treta, que é uma balada. Não sei se vocês conhecem. E aí eu fiquei no bar, entregando cerveja. E essa minha amiga ficou na bilheteria, acho que entregando o ingresso, não sei. E ele era uma espécie de chefe da galera. Ele rodava na galera pra dar uma cantada na galera. Aí ele parava no meu posto, a produção me dava uma cantada. Aí ele passava a noite toda me cantando. Eu gostei daquilo. Falei, gente, legal. Eu tava fechada Que beleza. na época. Mas, não sei, gostei do papo, assim. A cantada em si eu achava meio ridícula. Mas ele, a energia dele, alguma coisa me despertava. E aí, quando ele falou que ele era ator também, que tava na correria e tal. Acho que as ideias bateram, né? Falou que tava estudando, fazendo uma oficina na Martins Pena. Eu falei, olha, um rapaz culto, interessante. Não é só um corpinho interessante. E aí, a gente trocou uma ideia, né, no dia. E já demos beijos, eu acho. Foi no dia, sei lá. Acho que um selinho. Nossa, como eu fui chata. Foi. Eu neguei, né? Ele foi. Foi. Eu tenho medo de pegar a boqueira. Não, chato fui eu, fiquei em cima, né? Foi mesmo, chato pra caramba. Foi um risco danado. Foi um risco. Acho que hoje eu não faria. Que bom. Hoje Deus te abençoe. ganhando mais consciência. Pior que foi mesmo. Mas foi um chato de que ficou afim, sabe? De trocar ideia. Não aquele chato que ficou, nossa, você é linda. Nada disso, não. Foi de trocar ideia, de puxar assunto, de falar de arte. Rolou uma demora pra pagar o cachê, rolou uma fila quilométrica. As coisas que os artistas passam, né? E os artistas não, várias pessoas, né? E aí nessa fila a gente trocou ideia. Talvez foi nessa fila que eu falei, vale a pena a gente trocar um WhatsApp. Graças à fila, Graças do à fila. atraso do pagamento. Graças à que fila surgiu preta. o amor. E aí a gente nunca mais parou. Eu lembro que eu falei assim, 3 dias a gente saiu, foi ver uma peça juntos e tal. E eu falei assim, cara, a gente se conectou muito, né? E eu falei, cara, não tô afim de namorar, tá? Só pra tu saber, tá muito legal, vamos curtir, mas eu não tô afim de namorar. Aí ele falou, não, então deu super certo, porque eu também não tô afim de namorar. E aí estamos até É sempre hoje. assim, né? Nenhum dos dois tá afim de namorar até hoje. Até hoje, 7 Até anos. hoje. 7 anos. 7 anos e meio. E ela não me pediu em namoro. Cachorro. A gente descobriu que a galera que mora junto entra num lugar. Ai, não quero usar uma palavra preconceituosa, que difícil que tá a vida, né, gente? Quando você não pratica esportes, você é o quê? Quando você não faz nada. Sedentário. A gente descobriu que as pessoas que casam geralmente viram pessoas sedentárias. Aí a gente falou, vamos enganar o sistema, vamos continuar ficando. A gente tá morando junto, só que a gente continua Ficando. Eu acho que tem essa. Vocês estão ficando há 7 anos e meio. Isso, enganar Obrigada. Acho que, Enganaram acho que bem, inicialmente a gente entrou nessa questão de como a gente não estava
nesse lugar de querer namorar, né? E a gente entrou num lugar de querer se enganar o sistema. Não estamos namorando, estamos ficando. Só que o papo foi rolando e a gente começou a sair, curtir, fazer arte Provavelmente juntos. é alguma questão dos dois que bateu. Eu tinha minhas questões com meu ex, ele tinha questões porque ele estava numa fase querendo parar de ser ciumento, num processo de sair de relações difíceis. E eu, muito livre, né? Aquariana. Sem gostar de pessoa que me pega. Melhor signo. Olha. Seu aquário? Eu sou aquariana. Maravilhosa. O aquário, ele é quase um leonino. Ele é um leonino humilde. E aí eu acho que essa coisa, essa questão, que é uma questão. Tem muita gente que até brinca, vocês estão fugindo de quê? Minha irmã no começo falava, por que você fica nessa? Você tá 2 anos com ele. Até pararam de encher nosso saco de tão que a gente... loucura. Eu acho que essa história fez com que desse certo, por incrível que pareça. Porque nem eu ficava enchendo o saco dele, nem ele o meu, e a gente se conectou no lugar. E é tão louco, como eu não queria ter um namorado, e eu passei a ter muito mais do que um namorado. Assim, em 1 ano de relação, a gente foi morar junto. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe... Ele propôs, né? Eu tava saindo das meninas, porque eu tava cansada de dividir, e ele saindo dos meninos, cansado de dividir. Aí ele falou, vamos junto então, que a gente divide nós dois e vê o que rola. 3 meses, aí depois de 3 meses a gente senta e conversa. Depois de 3 meses a gente senta e conversa. A gente tinha 1 ano de relação. Dessa relação não afirmada. Sim. Mas muito rotineira, muito legal, muito regada de afeto, muita arte. A gente, logo de cara, começou a fazer coisa de arte junto. Eu fui fazer também uma parada da Martins, ele ia comigo. A gente conversa muito, A gente né? conversa Troca muito. Muita ideia. Eu acho que eu dava aula, ele foi meu aluno. Na época pegou a professora, coisa horrível. Que antiético. Ele foi meu único aluno, gente, que eu peguei. As escolas me ligando amanhã. O negócio da Mary Jane, que eu esqueci de falar do emprego. Eu dava aula, né? Sou professora de artes, dava aula na escola. E rolou um burburinho na escola. Professora de criança sendo garoto propaganda da maconha. Eita. Aí rolou um burburinho. Só que assim, como eu já tava pedindo demissão por conta da história da Kombi, eu tô pedindo demissão de tudo na minha vida, loucura. Sim. Aí eu acho que a coordenadora deu uma segurada, assim, pra não ter que me demitir. Porque se me demite é pior, né? Sim. Porque tem que pagar lá os direitos. Mas aí deu tudo certo. Mas é isso, nos conhecemos nesse lugar. Eu diria que é um lugar artístico, apesar de ter sido uma festa qualquer, né? Uma boate. Sim. Mas o assunto artístico, os caminhos artísticos, no dia seguinte a gente já estava indo junto ver uma peça. Então acho que a arte fez com que a gente se encaixasse, assim. E aí deu certo até hoje. E o seu signo? Touro. Touro. Gente, loucura! Estamos invertidos aqui hoje. 2 taurinos e 2 aquarianos. 2 taurinos. Olha. Você é taurina? Sou taurina. Você ainda é ciumenta, taurina? Ciumenta, possessiva e manipuladora? Adorei. Que descrição. Carinho maravilhoso. Eu estava tão bem aqui no meu lugar. Agora só descobri que eu também sou agressiva e jogo. Se eu não dormir, eu te mato. Se eu não comer, então... Não, eu tenho uma coisa, porque taurina é bem assim, a gente gosta de segurança. Então... a gente gosta de conforto, a gente gosta do que é bom, das coisas prazerosas, a gente gosta de comer, a gente gosta de dormir, a gente gosta de transar. A gente gosta de tudo que dá prazer. A gente. E a gente gosta de ficar ali seguro. A gente gosta de segurança. E é por isso que taurina é muito ciumento. Mas eu nunca gostei de sentir ciúmes. Então eu nunca fiquei em lugares em que eu não estivesse 100% segura. Então, assim, eu tenho ciúmes de algumas coisinhas e tal. Mas muito saudável. Mas muito saudável, que bom. Coisa que, assim, às vezes, tipo... Eu resolvo no momento, sabe? Na minha cabeça mesmo. Tipo assim, ai, Camila, que ridículo. O boy dela assistindo essa parte, imagina. Ele assistindo essa parte pensando... Ué, gente, entendi. Será que é irmã gêmea? É interessante essa... O taurino é mentiroso, então? Ele se perguntando lá, lançamos. Que loucura. Eu tenho muito ciúmes de família e de amiga. Isso eu tenho muito ciúmes. As minhas irmãs, as 2 são taurinas. Elas são ciumentas com você? Meus 2 irmãos são taurinos. Gente,
Nossa. Coisa esquisita. Será que nós somos a mesma? Deu um erro aí na matriz. Deu um erro aí, bateu. As minhas irmãs elas são ciumentas. Hoje, eu acho que a maturidade vai ajudando, né? Somos adultas agora, estamos em outro lugar. Mas na juventude eu lembro de um pouco disso, assim. A mais nova, principalmente, ela tinha uma coisa com ciúme, com a minha mãe, com a gente. Sim. Tinha um pouco. Antes, né, dessa relação que eu tenho, as minhas relações foram bem conturbadas. E aí aquela questão de, tudo é culpa da mulher, né? Aí, depois que eu comecei a refletir, fazer terapia, estudar, falei, cara, eu acho que criar o erro vergonha tá na comigo. cara. Acho que o problema sou eu, né? E aí a gente consegue ganhar alguma consciência e tentar se desconstruir em alguns lugares. Porque eu comecei a perceber que os ciúmes não me fazia bem. Sim. Me fazia mal. Nem pra ela, né? Nem pra ninguém. Principalmente pra elas. Né? E aí eu comecei a me desconstruir nesse lugar que diz que depois se passa dos 30 anos, aí o signo inverte, que não sei o quê. Prevalece o ascendente? Dizem mesmo isso. Eu gosto de conversar sobre isso, acho interessante. Eu não acredito muito, mas Qual é o seu ascendente? Não sei. Não sabe. Não sei. Não Uma sabe. vez eu olhei e esqueci. A gente vai fazer uma O meu é astral. touro. Você é Seu touro. Mentira, Ué, o seu menina. touro também. Não. Gente, o que tá acontecendo? Tá falando sério, Lara? Conexões. Que loucura isso. Aquariana, ascendente de touro, 2 irmãs taurinas. Gente, Eu, hein? Ai, que loucura. Aqui, toda Menina. toda arrependida aqui. Só falta o seu ascendente ser em aquário. E não é que é. O seu é? É. O seu é O aquário? meu é. Não, é mentira. Não. Gente, bateu uma Tem coisa. uma irmã. Não, é não. Tem uma não. irmã de Libra? Quê? Tem uma irmã de Libra? Não, não tem. Parou. Rompeu. Não, não é aquário, não. Eu não lembro, a gente chegou a ver uma vez fazer, mas não, eu acho que se fosse aquário eu ia lembrar, porque é o meu, né? Aham, sim. É tanto que eu lembro do Não, meu mas porque não é o é aquário. dele, tá, touro. Aqui é invertido. É, não. Taurina com ascendente em aquário, eu sou aquariana com Com ascendente ascendente em em touro. touro. Gente, que encaixe. E somos aquarianos com ascendente em touro. Que encaixe. Sim, que loucura. Mas eu quando eu ainda acreditava muito, é engraçado que a gente fala que não acredita, mas sabe tudo, né? E eu costumo dizer que eu acredito só nas coisas boas e divertidas. O que é muito negativo, assim, passa. Isso não é verdade. Isso não aí é verdade. coisa de revistinha. Mas eu li alguma vez que o aquário com touro, ele tem uma conexão inteligente, assim. Ele tem um encaixe de sabedoria. Eu li uma vez, achei isso legal. É, Eu interessante. já tava com você, querido. Não foi isso que ajudou, não. É porque Tem uma coisa, né? O taurino, ele é muito apegado. E o aquariano E o desprendido. Muito desapegado. Muito desapegado. Mas o taurino, ele é terra, mas ele é o menos apegado dos signos de terra. Então, assim, o menos... Talvez dê um equilíbrio aí, né, de certa forma. Não, equilíbrio não. Não, o taurino, ele é apegado, sim. Ele é muito mais, digamos assim... É apegado mesmo. Ele é. A tudo. Ele é. A gente tudo é em geral, apegado a coisas materiais. Eu sou uma A materiais pessoa também. que, assim, a minha questão material é outra, sabe? Por exemplo, a gente tá aqui, agora eu tô desapegando disso. A Lara tava até um dia lá em casa que eu peguei umas 3 caixas de lembranças que eu tinha, cheias. E era assim, aconteceu alguma coisa super bacana, eu guardava um guardanapo. Também faço dessas. Não, nem anotava não, eu botava o guardanapo dentro da caixa e 10 ficava anos lá. depois, você lembra o que foi aquele guarda? Que loucura, Eu tenho gente, também. que memória boa. Não. Ele tem, Não, cara. mas é por causa Ele da tem, coisa chega a material. ser. Se eu olhar a parada material, eu não lembro de quase nada na vida. Mas se eu pegar uma coisa que me lembre, eu vou resgatando e me leva. Uma coisa que eu não entendo do Jack, expondo aqui, do Taurino. Tudo bem você ser apegado, né? Aí ele é apegado nas agendas, nas coisas que ele escreve, tudo. Ele tem muito caderno, muita agenda. Papel, muita coisa, muita coisa. E aí tem umas pastas. Hoje, inclusive, eu tava vendo que eu tava procurando uma coisa. Aí eu falei, gente, que loucura ele guardando isso aqui. Não dá pra entender nada, porque a letra dele é horrível.
Aí eu penso... Você não entende, mas eu entendo. Não, você não entende. Letras. Você não Claro entende. que eu entendo. Eu já vi você lendo e... O que tá escrito aqui? Não sei. Umas coisas horrorosas. Ai, não umas sei. coisas assim que não faz sentido nenhum a pessoa guardar aquilo, sabe? Quando ele, sei lá, fazer ensino médio, Que eu não sei, escrevo que em loucura. código. Código, Entendi. Não, eu sou assim também. Eu tenho visto umas coisas, tipo, de ser minimalista e tudo mais. E isso tá me fazendo... Eu acho lindo. Aquele acho lindo na teoria, mas na prática... Não, a prática é muito complicado. É muito complicado, ainda mais pra gente, porque eu descobri que eu sou acumuladora. Então, você descobriu, já é um avanço. Olha aí, já que a dica. Aí agora eu tô me desprendendo muito mais facilmente, assim, das coisas. E tô deixando ir. Tipo assim, não. Dói. Vai um pouquinho. Mas eu deixo ir. Ele sofre também. Tadinho. Eu É tenho um processo. muito carinho É um por tudo que eu ganho. Eu Dá também. vontade de guardar tudo. Roupa. Eu acho que eu também cartinha, tenho, mas eu não tenho... Se não tiver utilidade, eu fico assim, gente... Foi lindo, já passou. Não, e eu vou Aí eu ter tenho que... apego. Eu vou ter que me desprender de tudo, né? Porque a gente vai morar numa Kombi. Tem Como é que esse você vai detalhe. fazer isso? Não Mas sei, isso já vai tô ser pensando sobre importante. isso. É um Nossa. processo pra sua evolução. Vocês têm que ver o processo espiritual, de vai ser voltar. maravilhoso. Eu tenho agenda de mais de 10 anos guardada. Não, uma loucura. Tenho Uma agenda. loucura. Quase motivo de separação. Eu gosto muito de astrologia, né? E eu acho que tem muito a ver com isso. Não é porque você é um taurino que você vai ser assim o resto da sua vida. Então, tipo, quando você vê uma qualidade, um defeito e tudo mais no teu mapa astral, você consegue trabalhar melhor a sua potência. Então, porque você... É tipo autoconhecimento, você vai para análise. Então, você sabe que você tem um trauma tal, você sabe que você lida com outras coisas mais facilmente do que outras pessoas, já em questão Aceita social e coisas, tudo mais. transforma, né? Exatamente. E aí você vai trabalhando nas potências que você isso. tem. É. Então, Concordo. esse apego material pode ser bom para alguma coisa que eu ainda não descobri, mas... Tô pensando aqui naquela querendo ajudar. Não vai dar, não, né? Essa não vai dar. Não, vamos recomendar o desapego. É melhor. Vamos trabalhar esse melhor tá desapego. tirando. Eu que bom. perco. Eu não perco as coisas. O que eu gosto, não perco. Olha. Embora eu tenha perdido ela meu achou um celular lado umas bom. 4 vezes. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas Vai- tipo, joia, parada assim, aquário não com tem. taurino. Mas o celular... Mas Tá o bem, tudo bem. celular é uma coisa. Enfim, vamos mudar de assunto. E você fez pós em arte terapia. Fiz pós em arte terapia. E você encaixa em algum lugar nas suas aulas? Como é que é? Encaixo. Eu já comecei a dar aula bem no comecinho da faculdade de teatro, né? Eu fiz artes cênicas no Ceará, né? No IFCE. E já tinha, eu acho que por conta do meu antigo diretor, já tinha um lugar meio terapêutico que era leigo. Era espontâneo, sem perceber que já era arte terapia. Porque eu gosto muito de trabalhar a conexão do coletivo no sentido de afeto. Eu gosto, por exemplo, de terminar uma aula com massagens. Eu gosto de músicas que conectem emoções. Mas sempre pensando no ator. Nunca pensava que isso era pro ser humano, né? E aí, mais uma vez, o amadurecimento da terapia. Aí a pandemia veio, botou lá assim, pós. E tudo que você vai fazer enquanto professora fica nessa coisa de você ter uma coisa a mais, né? A graduação perde um pouco o valor. E aí eu falei, vou fazer aquela força. Aí, primeiro módulo, me apaixonei. Ai, Me apaixonei, comecei a estudar. Era AD, né, em casa. E eu achava que eu ia odiar por isso. Realmente é difícil, tem que ter uma disciplina. Mas eu me apaixonei pelo processo, assim. É pouco, é bem superficial. É tanto que eu até comentei, não sou arte terapeuta, né? Porque para você ser arte terapeuta tem que fazer um outro tipo de curso e tem que ter uma liberação de uma associação. Eu poderia ir em busca disso, assim, porque eu já tenho após. Mas não é um lugar, não. Eu gosto dessa coisa da sala de aula. Então, é realmente para aplicar dentro da sala de aula, dentro do processo de criação mesmo, artística. E aí, na pandemia, eu fiz uns processos individuais online, que começou sendo uma coisa de trabalhar cena, tipo o videobook da vida, né? Porque o teatro meio que ficou uma loucura na pandemia. Com uma pessoa online,
E aí alguns alunos meus falavam, Renata, eu queria que você me ajudasse, porque eu tô tal caos e tal, então vamos fazer uma coisa só nós de 2 meses. Então eu comecei a entender que dava para ter uma aula. Tinha um preconceito no começo, porque eu não acreditava em teatro sozinho, com a pessoa do outro lado e eu desse lado, eu não acreditava, eu ficava brigando. E aí a arte-terapia me fez trazer isso, porque ela me possibilitou jogos terapêuticos nesse sentido de que a pessoa vai pegar questões bem superficial, né? Não posso aprofundar por não ser uma profissional da psicologia, da psicanálise, mas a pessoa pincelava algumas coisas ali, entendeu? Um luto, uma questão de característica que está incomodando, e aquilo virava arte. Algumas pessoas da música virava música, algumas pessoas da dança virava dança, e algumas pessoas do teatro virava cena. E eu abri esse leque, eu dei bastante aula, inclusive pagou alguns boletos na pandemia. Eu pinto também, né? Eu trabalho com pintura. Aquela artista que se vira nos 30. E aí a arte-terapia deu isso, esse lugar. E hoje, quando voltei para a vida real, não pego mais essa coisa online. Vou voltar a pegar por conta da Kombi. Kombi agora. Vou tentar, né? Joguei uma verde, algumas pessoas ficaram interessadas. Eu falei, olha, pode ser uma boa. Porque eu achei também que não ia dar mais certo. Por ter voltado, tem muita coisa, graças a Deus, né? E aí eu pensei, não vou mais querer fazer aula online comigo, sozinha, assim, já que tem várias possibilidades. Mas não, eu percebi que ainda tem gente interessada em desenvolver. Muita gente, às vezes, é só por hobby mesmo. Nesse sentido de colocar pra fora e praticar. Sim, como terapia, de fato. Como terapia, de fato. Ele acrescenta no processo terapêutico, né? Porque é um movimento terapêutico. Fazer, eu chamo de criação artística. Embaixo eu coloco arte-terapia, né? Então, você fazer uma criação artística dentro desse processo arte-terapêutico, não tem como não ir para esse caminho terapêutico. Com certeza. E você trabalha com psicanálise aí? Isso, tô no meu... Uma coincidência, né, essa coisa? Tipo... Uma coincidência. Porque é no mesmo lugar, né? É um lugar bem parecido, no caso. Ou não? Ou tô equivocada? Eu bebo da psicanálise. Sim. Ele não. Claro que ele pode indicar. Sim. E como ele como ele atende artistas, então acaba que ele incentiva o artista que está mais naquela fase, talvez, não sei se eu estou falando besteira, mas o artista que está na fase, a gente passa por isso, né? É muito bom, mas está na fase deprê, não sai, desenvolve. Então, fazer a análise com uma pessoa que é artista acaba ajudando nesse lugar. Então, faz sentido o que você pensou. Mas não é um trabalho que trabalha junto, não. Não digo junto, né? Mas anda junto, anda por caminhos parecidos. Caminho de estudo parecido. Trocar uma ideia. Troca uma... Ele me ajuda muito, ele me ajuda muito. No começo, as minhas primeiras alunas, inclusive eu tive uma aluna que teve uma crise na aula, online. Ela em São Paulo, eu aqui, e ela teve uma crise. Sim. E eu fiquei desesperada, peguei um papel, fiquei assim, respira. Aí peguei um papel, escrevi, socorro, sei lá o que eu escrevi. E aí eu fiz assim, ó, e mostrei pra ele, a gente na sala. E aí ele olhou, viu aquilo, aí eu acho que ele se atentou, sei lá o que ele fez, ele ficou ali do meu lado, aí ele foi me dando dica pelo papel. Que loucura, será que essa pessoa vai perceber que eu tô pegando dica aqui, que eu não sei o que eu tô fazendo. E aí ele dizia, faz um exercício de respiração tal. Traz ela pro agora, fica com ela, olha pra ela e tal, manda ela sentar, não sei o que. Ele ficou. Que talvez se eu estivesse sozinha eu ia me virar, né? Porque é meio que intuitivo você acolher a pessoa. Sim. Mas foi muito bom ter um psicanalista ali do meu lado que tá estudando mais a fundo nesse sentido. Porque a gente tem uma tendência a dizer pra pessoa, respira, deixa pra lá, esquece, vai passar. Tá errado isso, cara. Ensinaram muito errado pra gente. Não tem que deixar pra lá, não tem que vai passar. Não, tem que dizer, bora viver isso. Segurar minha mão e é o jeito. Tem que viver mesmo. Igual engarrafamento, entendeu? Não tem como sair. Você vai segurando a embreagem. Vou largar. Pode até fazer. Mas, né? A gente vive uma cultura depois agora... você vai ter que voltar ali. Vai ter que voltar. Você vai ter que reviver aquele momento. A gente vive uma cultura de que a gente não... Ninguém mais quer sentir dor. Ninguém mais quer sentir angústia. E tá certíssimo. É ruim. É chato. Né? Sentir dor, angústia, ansiedade. É mais fácil comprar uma cervejinha, mas tomar um remédio. Não tem como fugir disso. A gente precisa, faz parte do ser humano sentir angústia, ansiedade. A gente precisa ver
qual é o teu grau de ansiedade. Se ela é uma ansiedade real, se ela, enfim, se ela está acima, né? E abraçar, né? A tristeza. Né? A gente confunde muito tristeza com depressão também. Tem muito, que são né? coisas totalmente diferentes. Uma coisa muito legal que uma colega minha que está estudando psicologia postou esses dias que eu fiquei, cara, foda. Cuidado para você não achar que a sua depressão, que a sua tristeza é depressão. Antes de procurar saber se é depressão, olha o seu nível de vitamina D, de outro tipo lá de negócio, que às vezes é falta de sol. Às vezes é, sei lá, tá muito sedentário, às vezes é, sabe? E a gente tá nessa era da depressão e da ansiedade, então a gente tá diagnosticando todo mundo. Todo mundo tem um grau de ansiedade. Sim. Lá na escola tá assim, cara, tava, né? Eu saí da escola, posso falar tudo agora. Mas tá assim, todo mundo tem um grau de alguma coisa. Às vezes não, às vezes... TDAH também, todo mundo tem TDAH, tudo é mundo. dislexia. E não, gente, às vezes... É um dia que você está confuso, deu ruim, sei lá. Então, todo mundo tem que ter tomando esse remédio cuidado. à torta e à direita. É bom, Jack, você falar disso. Não é que não estejamos, né? Porque Pode ser que seja também, claro. Sim, porque tá uma doença e... Mas a indústria farmacêutica, ela é um pouco contra a psicanálise. Está tendo até uma repercussão aí. Por causa dessa questão, porque a psicanálise, primeiro que não pode indicar remédio, né? Que é o psiquiatra. Mas quando a gente está com o paciente ali, a gente tenta fazer esse paciente suportar, passar por aquilo e compreender que é normal, é natural se passar por uma fase difícil. Né? E não ir para o remédio de cara. E é meio clichê, mas a alegria só existe porque existe a tristeza, né? Porque enfim, para você sentir a alegria, você precisa ter passado pela tristeza. Porque se tudo for alegre, nada é alegre. Tudo fica monótono, chato. Né? E fora que você começa a viver num raso, né? Tipo, quando você não vive a tristeza plena, você tá começando a blindar os seus sentimentos e você tá ali no raso. Sim. Fica recalcando. Então a alegria... Exato. Então a alegria também vai ficar ali no raso. Sim. Você fica recalcando aquela tristeza, né? Aquela ansiedade, enfim. Você fica recalcando ali. Só que tá guardado, tá dentro de você. É que nem você pegar uma bola e tentar colocar no fundo da piscina, né? Ela vai tentar subir, vai ficar tentando subir, vai ficar tentando subir. E você fica gastando energia tentando fazer ela ficar lá embaixo. Sim. Né? E sendo isso é que... ansiedade, né? A ansiedade vem disso. E sendo que você tem que abraçar aquilo dali né? E aceitar. Pô, eu tô num momento de luto, perdi uma pessoa, terminei uma relação. E é natural passar por isso. Também, porque é legal também falar das questões que não tem motivo, né? Porque luto, terminar com alguém, essas questões tem uma tendência mais natural de você ficar triste, né? Estranho é não ficar. Mas também tem essas tristezas que são sem muita explicação. Elas, sei lá, bate uma bad na minha carreira, ou na minha vida, ou com o meu relacionamento, ou com, sei lá, com o meu dinheiro, sei lá, com a minha casa. É normal também, compreender também se essa neurose, né? Se essa ansiedade, essa angústia, ela tá acima. Se é uma ansiedade normal, porque, amanhã eu vou fazer um teste. Super natural eu estar ansioso. Agora, a ponto de eu não conseguir fazer, né? A ponto de eu ficar muito nervoso, não conseguir dormir, vamos trocar uma ideia, vamos ver. Porque a questão não está naquele teste que você vai fazer amanhã. Está em algo que não foi resolvido lá na tua infância, que a gente precisa compreender. Por que você está arrastando tanta corrente? Por que está tão forte? Por que está acima do que deveria ser? Né? Eu gosto de citar um trauma que eu tenho ainda, de cachorro. Eu tenho muito medo de cachorro, muito. E aí, no começo, eu travava no sentido de realmente não conseguir reagir. Você entra no cachorro aqui agora, ou então se eu tenho que sair daqui e eu me deparo com um cachorro, ou eu volto, ou eu paraliso ali. E eu não consigo reagir. Se eu estiver sozinho, não sei nem o que eu faria. Então, eu preciso de alguém, eu travo, se eu estiver perto dele, eu travo, enfim. E na terapia, eu comecei a colocar isso, né?
E era legal porque é tão doido como você acha. Nunca me toquei de colocar a história do cachorro. Sim. E aí ele uma vez, alguma coisa com o cachorro, ele falou assim, você já levou pra terapia a coisa do cachorro? E eu já tava, tipo, quase 1 ano na terapia. Aí eu falei, não, tem que levar. Ele falou, é bom levar, né? Comecei a levar. Não sei dizer o que ela fez, a minha terapeuta. Não sei, não lembro. Não, mas assim, dentro desse processo, acho que falar e mexer ali. Hoje, eu ainda tenho medo, mas eu consigo sair do lugar, eu consigo respirar, me acalmar, falar pra mim mesmo que é só um cachorro, vai dar tudo certo. Mas vai acontecer, ele vai me morder. Você vai trabalhando. Vou trabalhando de outra forma. É isso que ele fala, né? Tá tudo bem pra você ter medo do cachorro, mas se esse medo te domina, exato. É perigoso. Se atrapalha a sua vida. A vida, né? E atrapalhava a minha vida. Sim. Que loucura. Meu psiquiatra falava que você identifica que é uma doença psiquiátrica e que tá fora do normal, que você tá doente quando já tem 3 meses que aquilo que você tá sentindo tá atrapalhando sua vida. Então, seja relações pessoais, tipo família, amigos, relacionamentos amorosos e tudo mais, ou seja, trabalho, seja amigos, enfim, qualquer coisa, tá atrapalhando sua vida. 3 meses, então aquilo pode ser uma depressão, pode ser, enfim, uma depressão ansiosa e tudo mais. E eu tinha muito isso, você falou, tipo, enfim, eu ficava numa fase, por muito tempo, assim, eufórica, tipo, muito feliz e tudo mais, eu saía, tava ótima, não sei o quê. E daqui a pouco, tipo, eu sentia que eu caía. Vaziozão. Nada me levantava, sabe? E claramente, tipo, esse tempo todo que eu vivi eufórica, eu tava tentando me blindar de tudo que me fazia sofrer. Então eu ia guardando aquilo. E daqui a pouco eu não aguentava mais, meu corpo não aguentava mais. Porque era uma questão do corpo mesmo. O corpo para de funcionar. Vivia tipo assim, olha, você precisa... Exato. Então, você precisa parar, né? Sim. Quando o corpo pede, assim. Sim. É um processo, né? É um processo. É bem bacana falar sobre isso, né? É mesmo. E necessário também, né? Muito necessário. Principalmente porque tá muito em moda usar essa palavra. E aí acaba que dispersa um pouco. Talvez o Rivotril que a gente estava falando naquela hora pode ter sido por conta dessa demanda de falas. Né? A gente abre o Instagram, não sei o de vocês, mas o meu tem muito assunto sobre isso, né? Tem toda hora alguma brincadeirinha, ou uma coisa séria. Não do Rivotril, mas da saúde mental. Ah, sim. Toda hora uma brincadeirinha, uma fotinha, uma frasezinha de autoajuda. Sim. Autoajuda no sentido legal mesmo. Às vezes é uma frase que te dá um tapinha na cara e tu, olha que legal, tava precisando. E ter o acompanhamento, se você tem um psiquiatra, é interessante. Você fazer uma análise, né, com um psicanalista ou com um psicólogo também. Né? Muito importante. Que tem também tem uma rivalidade, uma falsa rivalidade aí, né? De pessoas que não são maduras, que não compreendem a importância, né? E acaba virando uma competição aí entre psicólogo, psicanalista, psiquiatra e tal. E não, dá para os 3 trabalharem juntos. Exatamente. Um indicando o outro. E os 3 são necessários, né? E cada um tem a sua forma de trabalhar, enfim. A gente acaba achando que a psicanálise e o psicólogo estão no mesmo campo de trabalho. Eu mesmo achava isso. E como o psicólogo é faculdade, né, de 4 anos, não sei o quê, e o psicanalista é uma espécie de curso técnico, mas ele precisa ganhar a liberação, uma formação técnica, que dá para concluir em 2 anos, 2,5. Não é técnico, mas enfim. Não, sim, não gosto de usar uma formação. É uma formação. E aí tem esse preconceito, como uma enfermeira e um técnico de enfermagem. Tipo, mais ou menos isso, né? Mas os 2 têm o seu valor. E não que o psiquiatra tenha esse lugar de patente. Não tem muito esse lugar de patente, né? Da psicanálise. Mas, enfim, eu só entrei nesse assunto porque eu achava que era o mesmo segmento. Eu só achava que era assim, eu me identifico mais com esse e o outro se identifica mais com esse. E não, cara. É como a especialização do médico. Eu não posso ir no dentista se eu quero um ginecologista. O ginecologista trata de uma coisa, o dentista de outra. Exato. Só que, coincidentemente, são 2 áreas que tratam
na conversa, na troca, no 2 a 2, falando de alguma coisa da mente, puxando traumas. Só que aí você agora vai me corrigir se eu estiver errada. A psicologia, ela tem essa coisa que acaba indo também para o remédio se precisar, mas ela trata ali de uma questão que você está passando no momento. Ela pode indicar para o psiquiatra. Ela pode indicar, é claro. O psicanalista não pode. O psicólogo... Não, o psicólogo não pode receitar remédio. Então, o psicanalista não pode. O psicanalista também não. Aí o psicólogo pode passar para o psiquiatra. O psicanalista também pode. Indica. É porque, na verdade, o psicólogo... Ele também pode ir para análise, né? Mas muitos vão pro TCC, né? Empresas, né? Trabalham em empresas. Vai para organizacional. Não, e eu entendi. O psicólogo... explica a principal diferença, bem rasamente... Tentando ser popular. Eu não consigo trabalhar. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu não consigo, não sei porquê. Aqui aconteceu alguma questão, estou muito ansioso, eu preciso voltar a trabalhar amanhã. Né? Algo urgente. A psicologia é melhor indicado para esses casos. Né? A psicanálise ela já vai trabalhar a longo prazo. A longo prazo, aprofunda ali, vai por outros caminhos, traz uma consciência, né? Por que você é assim, né? Por que suas características, né? O seu pai, sua mãe, enfim, é muito mais demorado. É por isso que a indústria farmacêutica, os planos de saúde não indicam a psicanálise, porque ela é um tratamento demorado. Você não dá alta para o paciente. A gente não dá alta, a gente fica anos com o paciente. É o paciente que se dá alta. Né? E eu preciso querer fazer, né? A psicanálise não pode ser nesse sentido de, tipo assim, a mãe vai lá e pega o menino e coloca lá na psicologia. Pode. A criança que não está muito afim, mas ela acaba indo porque ela precisa de um tratamento. A psicanálise não, precisa ser um processo que você quer investigar o autoconhecimento. Criança, adolescente, os pais levar, vai fazer, né? Você vai tentar criar algum meio para essa criança, esse adolescente conversar, falar, né? Porque muitas pessoas que se formam, eu fui depois de tudo isso que me aconteceu, eu também fui para a faculdade de psicologia. Olha. Mas o meu foco sempre, eu fazendo a faculdade de psicologia, mas a minha identidade, ela é na análise, na psicanálise. Então, assim, e na própria faculdade você vai vendo que tem os dois caminhos, né? Vai ter as duas abordagens. E tem muita gente até que tem muito preconceito, exatamente com a psicanálise, porque acha que isso parou no século XIX, não sei o quê, Freud antigo. E eu acho maravilhoso, né? Os lugares que a gente consegue chegar com isso. Acho sim que é interessante casar os dois, inclusive. Sim. Eu acho importante. Como o TCC também é maravilhoso. Trata um problema... Importante. Ali do agora e tal, mas eu adoro a psicanálise em si, acho que é maravilhoso exatamente isso, porque é a longo prazo. Sim. Né? Eu acho que você amadurece no todo, sabe, assim. Não que, comecei a fazer análise, sou incrível. Não, mas é um processo de aprofundamento no seu eu, de detalhes. Acho que todo o processo pelo menos da minha, né? Na minha análise vai ganhando devagarinho em alguns lugares. Eu mudo o jeito que eu lido com as coisas, assim. Sim. Num lugar muito interessante. Você consegue te levar a um lugar de presença, algo do passado também. Então você entra naquele lugar de presença ali, você, poxa, agora faz mais sentido. Necessário. E aí a sua resposta atualmente, né, começa a ser outra. Vai ganhando sentido, né, para as coisas. Isso é muito maravilhoso. Agora eu entendi por que eu faço isso. Sim. É muito gostoso você ver o paciente eu me conheço. Olha, eu sei o porquê, que incrível. Isso é muito maravilhoso. É legal isso, né? E é muito bom, né? Quando a gente conta alguma coisa, é bem diferente. Quando a gente até ouve a nossa voz contando, é bem diferente do que se tá passando na sua cabeça. Às vezes você não consegue nem, tipo assim, passar a emoção que você sentia ao ouvir aquela história na cabeça. Você fala e é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Eu tive uma sessão de terapia que foi assim, cara, não é possível. É mais que isso. Eu devo estar esquecendo de alguma coisa. Mas tem uma coisa a mais. A gente bloqueia também, né? A gente bloqueia mas muitas das coisas, porque como a gente não está nomeando, a gente não está transformando em palavras, dando forma para aquilo, então a gente está sentindo e está no real. Né? Então é um sentimento que a gente não consegue denominar, dar nome àquilo. Então quando a gente começa a falar,
vai dando sentido, Sim, vai dando nome, sim. vai dando corpo. E a gente vai escutando e fala, cara, não era tudo isso. Nossa, mas parecia que era maior, parecia que ia, mas doía mais. Isso que eu senti, foi tipo assim, é só Porque a gente isso. também vai entrar naquele lugar de Eu fiquei telespectador tanto agora. tempo, tipo... Agora eu sou telespectador da minha própria vida, eu tô olhando isso de fora Sim, também. Você Então, aprende a assim, sair da bolha, né? Da exatamente. sua bolha. Sim, sim. Muito bom Isso é pra muito maravilhoso. para desenvolver. E uma Muito coisa bom. que eu gosto muito da psicanálise é que ela não dá respostas. Né? Você tem que procurar a resposta para tuas próprias perguntas. Te vira, né? E a gente está ali como um provocador. Né? A gente está jogando, está provocando. Sim. Mas por quê? O que aconteceu? Você percebeu que isso, aquilo e tal, e a pessoa vai... Né? É muito Ele gostoso fala, que às não, vezes... vai fazer psicanálise não, porque você enlouquece. Mas faz parte do processo. Você tem que lidar com si mesmo. Tem que dar uma Então, enlouquecidinha no você tem- processo. Porque a gente não é coerente. Exato. Tem uma frase Tem que eu que adoro, machucar que também. é do meu psicanalista, que é o meu supervisor, que é o Marçal. Ele me lembra dessa frase que ele falou uma vez em aula. Ele falou: nós somos vários nós que é nós mesmo. Eu achei maravilhoso aquilo, porque nós não somos coerentes, nós somos vários nós dentro de nós. E é isso que conflita, é por isso que nós somos normal, não de quantidade, não patologicamente falando, mas de quantidade, né? O neurótico, porque tem esse conflito interno. É nós contra a gente mesmo. Né? Eu fico pensando inteiro. como é um analista fazendo análise, né? Sempre fico curiosa para saber como será essa análise do Jack, porque ele sabe o caminho da análise, né? Enquanto profissional. E aí ele, enquanto analisando, será que ele sabota esse processo? Isso é Mas isso é um bem desafio, interessante. isso que é interessante. Você... E aí, você acerta? Se eu acerto? Você chega lá e chega falando assim, eu acho que é isso, por causa disso, disso. E aí... Normalmente o neurótico obsessivo ele chega já com tudo armado. Chega assim, assado e tal. Mas a gente tem um mecanismo de defesa, né? Por isso que a gente não consegue se autoanalisar. Pois é. Isso é uma falácia. Eu faço autoanálise. Não, você Tem muita gente que fala isso. Você pode fazer, Sim, mas se você estiver fazendo análise, O meu você pai precisa fala ter um isso. analista. Ele fala, não Eu precisa de conheço pessoas analista. que falam também. Porque a gente tem um mecanismo... Eu faço a minha A gente tem um mecanismo de defesa que esconde da gente mesmo. A gente esconde de nós mesmos os nossas questões. Porque para nós, em algum lugar, é muito dolorido e a gente não quer mexer naquela ferida. Sim. Mas aí né? Se você não mexe na ferida, tudo à sua volta vira ferida. Sabe? Aquela pessoa que nada tá bom, tudo tá ruim, reclama, tá chato e tal, porque a vida dela virou uma ferida. Ela precisa tocar em algo que machuca muito, é muito dolorido, para aquilo... Curar, né? Curar. A gente não gosta muito dessa palavra curar. A mas a psicanálise cura tem várias acontece. palavras que ela não gosta. É um saco. Às vezes ele fala umas coisas pra mim em casa e fala, lá vem ele com Freud. O que é, Jack? Eu não tava de Freud hoje, hein? Eu era essa pessoa, eu era a pessoa que chegava na terapia e eu achava que eu ia arrasar, que era tipo assim, um teste, sabe? Olha, eu acho isso, porque eu me interesso muito. Você chegava com problema e com a resposta? Aham. Que loucura! Com problema, com E a a resposta. terapeuta? E a terapeuta me olhava. Tadinha. É que Eu não mas aqui? nesse ponto... é que para psicanálise, tudo bem, tranquilo. O importante é falar. Porque quando você está falando de você. Por mais que eu fale, tem uma frase que eu não vou lembrar agora, mas quando você fala de Pedrinho, você está falando mais de João que de Pedrinho. Não é isso, mas é mais ou menos isso. O sentido é esse. Quando você está falando do outro, você está falando de tu. Então, tanto faz se você falar... Eu chegava me analisando mesmo. Linda, a análise era minha. Profissional. Tudo errado. Tudo errado. Mas, carão de quem tava arrasando. Arrasando, Eu sou o contrário, menina, cara. eu chegava lá até achando... hoje. Às vezes eu falo uma coisa, Josi, tô sentindo isso, passando por isso. Aí ela, e o que você acha que pode ser? Eu não sei, Josi, tô fazendo terapia que é pra você ver se você me dá uma ajudada aí, que eu não tô entendendo. Aí ela dá uma risadinha, mas é muito engraçado. Então ela fala, e o que você diria? Sei lá, ela usa alguma frase assim pra eu dizer o que eu
do que eu acabei de dizer algo em cima do que eu acabei de dizer. Eu não sei, não consciente agora, me ajuda, me dá uma pesca, sei lá, me dá uma cutucada, ela ri. Mas tem paciente que chega, o que eu faço? O que você acha que deve fazer? Odeio. Você não responde. Eu adoro fazer análise, mas eu odeio as provocações. Eu posso te responder, mas eu vou responder pelo meu ponto de vista. O que você tá sentindo? Tô puta! Tô triste. Que eu tô sentindo. Acabei de dizer, tô com ódio. Tô me sentindo péssimo. Descreva. O que você acha que deve fazer? Eu vou voar na cabeça da pessoa, matar a pessoa, mas eu não posso na sociedade. Mas por você falar isso, você não vai fazer. Né? Porque aí você descarrega toda aquela energia, falando, vontade de dar um soco na cara e tal, não sei o quê. Aí, mas você pode fazer, mas e aí? O que vai acontecer? Eu vou presa. Tranquilamente, as coisas... Me dá uma opção que eu não vou ser presa. Cheia de coisas pra fazer, uma Kombi pra gerenciar. Tô podendo ser presa agora. Já que não dirige, como é que eu vou ser presa? Vai complicando aí a situação. Já que não dirige. Não tem permissão pra ela ser presa. Poxa, eu sei que as mulheres são fodas. Precisa de um piloto de fuga na situação que ela vai... Exatamente, a gente... Nossa, terapia é uma coisa muito engraçada. E rendeu o assunto, né? É um assunto gostoso, né? Da próxima pauta só disso, porque tá muito interessante falar disso. Sim. Ainda mais quando tem um profissional do lado assim falando. Exatamente. Mas aquela coisa do remédio que você falou, é muito importante as pessoas não terem preconceito com o remédio, elas procurarem no momento certo, principalmente. Direitinho. Exato. É voltar no psiquiatra, porque muita gente ganha o laudo e aí fica. Aí tá 3 anos tomando um negócio e não voltou mais. Eu falo, gente. É interessante primeiro você procurar um psicólogo ou um psicanalista para depois você ir pensar para um psiquiatra. Porque aí o profissional vai te encaminhar, vai... Né, a minha psicóloga me segurou, tá? Ela não queria me encaminhar, não. Eu já tava assim, indo de mal a pior. Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, eu acho que a minha psicóloga tá preocupada comigo. Tipo, acho que ela tá meio preocupada, assim. Mas ela não quer que eu vá no psiquiatra. O quanto mais conseguem segurar ali pra você não precisar se medicar... Melhor, né? Melhor. E aí, mas aí realmente não atingir um limite, a situação dela realmente já é uma situação pra entrar com a medicação. Às vezes é meio perigoso, então... É bom ir mudando de profissional, vendo. Até porque, tipo assim, remédio é uma coisa que é muito diferente, né? Tipo, não é uma dor que você sabe, de fato, exatamente o que é, onde ela vai atingir. Então, tem que ir testando o remédio. Os remédios dão efeitos colaterais muito ruins, mas tem que respeitar o prazo ali que é dado pelo psiquiatra e tudo mais. E o desmame, né, também é muito importante. O desmame é muito importante. Entender que é um tratamento de um processo e não pra vida, né? Toda vida que dá uma insônia, você ir lá, naquela época o psiquiatra me passava como um anador, né, que passa dor de cabeça. Pois tem que ter cuidado, não é outra coisa. Mas eu acho que a gente não tá preparado. Não sei se é o Brasil, o país, não sei, nunca investiguei, né? Mas eu sinto, assim, na minha volta, falando de forma bem superficial, eu sinto que a gente não está preparado, sabe? A gente não tem educação mental mesmo. Agora estamos falando na escola, igual a política. A gente não fala de política, não tem na escola, não tem em casa. É tudo muito raso. Saúde mental e política é uma parada que eu falo, hoje eu penso, cara, isso era para ser igual português e matemática. Era para ser falado disso. Sociologia, né? Sociologia é uma parada que... Tiraram, né? Tiraram. Mas... né? Claro. Né? Mas é uma coisa que tem que ter. Sim. Sociologia e filosofia, se você não tem... Minhas matérias preferidas, é um eu acho que absurdo. Eu amava Só ia pra colégio por conta disso. Eu amava, e eram os meus melhores professores. Sim, mas é a base pra você começar a ser um ser humano, né? Porque assim, a gente pode ir descobrindo as coisas por nós mesmos, e tudo bem. Mas pra quê? Sabe? Pra quê? Professor de arte também. Não puxando sardinha, mas já puxando intervenção artística de uma professora de arte. Existe muito no comércio escolar colocar qualquer professor para pegar aquela carga. Porque são cargas pequenas, né? Sim. Que é só uma hora aula para cada turma. Então, dá muito trabalho contratar um professor que vai dar, sei lá, 7, 10 aulas, dependendo do... Então, é melhor pegar a galerinha da... professor de história dá. Vem cá, professor de história. Você dá essa aulinha aí, professor de história tá querendo grana, claro. Sim. Né? Não é legal isso. Inclusive, o MEC tá mais em cima, mas ainda existe muito isso.
Esses dias mesmo, um amigo meu comentou, ele é professor de literatura e ele é meio artístico, assim, ele gosta de levar os alunos dele para museu, para teatro, e aí estavam precisando de professor de arte e falaram, você não quer pegar? A gente não queria contratar outra pessoa e tal. E ele, não posso pegar, não sou professor e tal. Porque é isso que você está falando, a necessidade da gente se desenvolver nossas crianças, nossos adolescentes, a arte, a filosofia. Humano, de arte, filosofia, sociologia. Poxa, não é possível que a gente ainda... Cara, e porque não pega nem só a questão do intelecto, exatamente isso. A liberdade de expressão. Como é que chama? Sabedoria também, quando a gente pega filosofia. Mas ter trabalhadores técnicos é muito mais lucrativo, né? Pois é, mas... Mas uma pauta interessante, polêmica. Isso é uma coisa muito doida, porque eu acho que a gente está cada vez mais se inserindo num mundo que o ser humano não aguenta. Sabe? O ser humano ideal para habitar no mundo que a gente vive hoje, da forma em que estão querendo colocar a gente não aguenta. Nosso psicológico não aguenta. E quando o nosso psicológico não aguenta, a nossa saúde física não aguenta. Quando a nossa saúde física não aguenta, a gente não levanta para trabalhar. A gente trabalha menos. A gente não rende o que a gente teria que render. Então, é um ser humano completamente disfuncional. Tipo, uma empresa, por exemplo. Tem empresas, e isso tem um tempo, e agora eu sinto que a gente andou um pouco para trás em relação a isso, mas tinham empresas que elas já entendiam que a saúde física e a mental, elas andam junto com a demanda de trabalho. Então, se você quer dar uma demanda para o funcionário, você tem que entender que, por exemplo, fábricas que a demanda era muito grande de trabalho, então eles colocaram uma academia e uma terapeuta dentro da fábrica. Legal. Por quê? Porque senão o funcionário não rende. Valorização do capital humano mesmo. Mas o sofrimento, ele é muito mais lucrativo a curto prazo. Então, por isso que as empresas investem muito em meta, em cobrança, em pressão, né? Então, a curto prazo é muito lucrativo para as empresas. Agora, a médio a longo prazo, aí você precisa investir. Fica mais caro, né, e também, se você bugar e der ruim, sai, entra outro. Não, isso. Ele vai fazendo isso, vai trocando. É mais barato pagar os direitos de te demitir e colocar um outro para a vida seguir, um outro mais jovem, com alguma saúde, que deu merda na tua, do que cuidar de ti que já tá lá, né? Sim. Do que te dar mais possibilidade de descanso, do que te dar mais, sei lá, férias, do que melhorar teus direitos. Isso é muito caro. Se você for colocar isso na ponta do papel, é muito caro. E aí o nosso sisteminha brasileiro também não ajuda, né? Não ajuda. Os direitos são bem ruins. Porque se a gente for para lugares... Aqui, Portugal. Minha amiga tá lá em Portugal, ela falou, cara, todo mundo trabalha 5 horas. Tem essa. Sim. Eu trabalho 10 porque eu quero. Tô em 2 empregos, que é brasileira, né? Falo, cara, tu tá em Portugal. Tu tem a possibilidade de, tipo, ficar de boa. Ai, minha amiga, mas preciso de grana. Aí a brasileira, mas ela falou que quase ninguém faz isso. Falou que lá a galera tá habituada a trabalhar 5 horas. Que as pessoas estranham quando ela fala que trabalha em 2. Eu falo, não, mas você trabalha em 2? Tipo, 10 horas, né? Uhum. Aí ela fala, não, mas é um do lado do outro, dá tempo. É por isso que quando o brasileiro vai lá pra fora, voa. Porque a gente tá acostumado com tanta dificuldade, com tanta coisa, em se virar nos 30, Chega lá, ele é um arraso, né? E ela chegou lá, ela é psicóloga, inclusive. Tati, ela é maravilhosa. Ela entrou numa padaria, trabalhava no balcão ali, né, e tal. Rapidinho ela virou gerente do espaço, assim. Uma coisa louca, porque o brasileiro tem isso, né? A gente tem isso. Ela falou que lá eles não têm muito essa necessidade de querer... trabalhador, né? De querer crescer, não. Eu acho que isso também é uma falsa... Uma falsa riqueza que colocaram na gente, que a gente tem que crescer, que a gente tem que chegar lá, que a gente tem que... Cara, isso daí é uma sacanagem que fizeram com a gente. Não, é porque se a gente não crescer e não chegar lá, a vida que a gente vai viver é muito ruim. Cara. É tipo assim, é perigosa. A gente não tem um básico, a gente não come, a gente não tem onde morar e a gente não tem segurança.
Então, tipo assim, basicamente, é uma questão de sobrevivência. Sim. Eu tenho que vencer, porque se eu não vencer, tipo, eu posso ser estatística. Mas você percebe que também é uma coisa de muita construção? Nessa escola que eu tava, eu fiquei 2 anos. Eu percebi muito, assim, os professores, a maioria, trabalham muito. Manhã, tarde, às vezes procurando escola para trabalhar à noite. Que loucura! O professor ganha muito mal, né? Sim. Eu escolhi trabalhar 2 dias na semana, porque eu sou atriz, vim pro Rio com a carreira de atriz. Então, a professora, ela paga o meu boleto. E a atriz não paga, né? Mas eu precisava ter essa vaga para fazer um teste, enfim. E eu achava que ia dar merda, junto com o Jack. Assim, tem mês que é um perrengue, a vida do proletariado, né? Quem é pobre no Brasil é difícil. Mas eu vejo que essas pessoas, a maioria, não todos, mas essas pessoas que trabalham muito, passam mais perrengue do que eu, que escolhi estar no perrengue. Eu escolhi trabalhar só 2 dias para eu ter um mínimo de dinheiro ali para pagar um aluguel e, enfim, uma continha. E aí eu tento correr de outra forma para preencher o resto. Então, o meu perrengue, o que eu escolhi, foi esse, mas que geralmente dá certo. Eu vou conseguir caminhar. Mas essa galera não, tem esse lugar. Cara, se eu não fizer isso, eu me... Mas aí tu vai ver, é um carro caríssimo, é um aluguel caríssimo, é um status caríssimo, é uma loucura. Eu não tô num lugar aqui de julgar, não. Pelo contrário, eu acho que a pessoa... Nós todos entramos num lugar de comércio, de um patamar que inventaram aí. De tudo, cara. Até o esmalte da gente tem um nível de qualidade diferente naquele, sabe? Tudo, comida, lugar que você vai, passeio, tudo é uma loucura. Mas tudo é muito dinheiro. É aquilo, né? Você já tem uma outra visão que a maioria não tem. Que é difícil, né? É a visão artística. Inclusive, todos tipo me assim, julgaram da conta. Falaram, você é louca. As pessoas... Eu acho muito humano, não direi nem que é só artístico, eu acho que é até sábio, de certa forma, o que ela fala. Não, sim, é sábio, é melhor, é mais saudável. Mas é difícil. É difícil, de... Eu acho, posso estar equivocada, no meu lugar, eu acho dessa forma, na arte. A arte, pra mim, supre vários lugares. Preenche, né? Preenche. E aí, a gente tá preenchido. E essas pessoas, né? É bem complicado. É bem complicado. Porque quando você não preenche esse vazio, você precisa de outras coisas, não tem como. Eu preencho o meu com arte. Sim. Então, tipo assim, eu vou num lugar, eu consigo me preencher com a arte. Não, é curioso, porque na sala dos professores, às vezes... Imagina se eles assistem, né? Na sala dos professores, às vezes, eu provocava, assim... A maioria reclama de estar ali, a maioria. Reclama muito. Reclama da escola, reclama dos alunos, eles odeiam estar ali. Pouquíssimos professores ou são neutros ou falam bem, assim, pouquíssimos. A maioria reclama muito. E aí eu, às vezes, tentava jogar uma provocação, assim. Você acha que você... E quando você entrou na faculdade, você gostava mais? Achava que eu ia gostar, né, e tal. Eu tinha uma predisposição e fui indo. Aí mas e agora? Se dissesse agora, o que você gosta de fazer? Sei lá, gosto de dormir, gosto de folga. Sabe, a pessoa trabalho, não tem mais. Isso que você falou, não tem esse preenchimento mais. Porque o que preenchia, que era ser professor de X coisa, lá atrás, na época da faculdade, não preenche mais, porque a escola é desumana. Não é só particular, não, a pública também é desumana. Os professores de escola pública, nesse momento, inclusive, estão de greve. É desumana. E essa história de greve, ela vem, sei lá, desde que eu nasci, eu acho. E é um desrespeito, né? Enfim. Mas não só dos professores, de tudo, né? Todos os profissionais estão numa energia sofrida. Que triste isso. Eu acho que isso tudo é intencional. Isso tudo é intencional. Que eu acho. Enfim, que eu leio, estudo. Dos burgueses, Isso é tudo... essa individualização do trabalhador. Acho que é aí que a gente está se fodendo. Não sei se pode falar palavrão. A gente fala palavrão. Eu falo muito palavrão. Então, aí que a gente está se fodendo, Carioca, nós como trabalhadores. Essa individualização do trabalhador. Nós estamos perdendo força. Olha o tanto de direito que a gente perdeu. A gente ganhou poucas coisas em, sei lá, 12, 14, 16 anos e perdemos muito mais em 6 anos. Entende? Então, o trabalhador em si está perdendo força. Aí você vai lá para Portugal,
que é progressista lá, né? Que nem é lá essas coisas, tá? Social Tô falando, progressista. mas não é mega salário, não. Mas comparado ao Brasil... O salário lá acho que é um dos menores. Mas fraco. enfim, mas tem direito pro trabalhador. Sim. O trabalhador tá unido, né? A gente não tá... Agora a gente pega o celular, agora eu virei empresa. Eu sou empresa. MEI. Então, agora MEI. Agora, o que as empresas estão fazendo agora? falsa Estão mandando os trabalhadores embora e recontratando como MEI. Sim. Né? Sócio. Então você não Sócio tem da mais empresa. 13º, não tem mais direito, não tem mais férias, não tem porra nenhuma. E aí, o que acontece? Eu sou uma empresa, eu sou uma empresa, eu faço o meu horário, não faz porra nenhuma, eu faço o meu horário. Aí esse trabalhador, ele não sabe quem que é o outro que está trabalhando ali na empresa com ele, para brigar pelos direitos, não tem um sindicato, né? Porque o sindicato é não sei o quê, mas o sindicato ele une o trabalhador, ele briga pelos direitos, né? A gente está aí, sei lá, 80 anos trabalhando 8 horas por dia, 8, 10, 12 horas por dia, e estamos produzindo muito mais do que há 80 anos atrás, e os grandes bilionários estão lucrando muito mais, e a gente está se fodendo muito mais, trabalhando muito mais com muito menos direito. Como que é isso? Sabe? Então, acho que é esse momento que a gente precisa parar e perceber o que está rolando, o que está acontecendo. Por que o meu pai conseguia sustentar uma família com 3 filhos, mais a minha mãe era conseguia, dona... né? Não, conseguia de fato, há anos, há 40 anos, 30 anos atrás. Mas conseguia sofrendo. Hoje um pai de família não consegue. Nem sofrendo. Né? Ou uma mãe de família não consegue sustentar uma família com um trabalho. O pai e a mãe junto, porque hoje a mulher trabalha, né? Então, como que naquela época dava, hoje não dá? Isso tudo é intencional, entende? Cada vez mais a gente indo para esse lugar da precarização do trabalho, para esse lugar da individualização do trabalhador, sabe? E a gente está perdendo força como trabalhadores. Sim. Como que a gente vai brigar? Vai brigar? Como que eu vou diminuir a hora para 6 horas de trabalho? Como que eu vou aumentar é comprar uma Kombi. É. Larga tudo, vem comigo. Compra a Kombi. Vai gente, fica enganando a gente. Todo mundo pega uma rede Kombi. social hoje em dia tá uma coisa que consome. Salvou muita gente. Juízo. É muito louco isso. A gente não valoriza a mão de obra. O brasileiro, a gente tem essa cultura que vem da escravização. Não valoriza a mão de obra. Isso é muito louco, porque, tipo, você compra um produto. Eu tava vendo isso. Tipo, quando a gente reclama de algum serviço que vai fazer em casa. E, tipo, você sai pra almoçar e gasta aquilo de uma vez só, sabe? E você não quer pagar aquela pessoa que, sei lá, tá pintando a sua casa. Que tá trocando... Paga 1 milhão no apartamento e não paga 5 mil no pintor, né? Chora pra... Isso é muito doido. É muito doido. Já é cultural. Então, vamos sair um pouquinho desse lugar agora. Uma coisa política. Uma coisa... Nos preparando para encerrar. Fala um pouquinho pra gente do Coletivo Luar e do propósito do Coletivo Luar, dos espetáculos que estão em cartaz. Conta pra nós. A gente está com 2 espetáculos no momento atual, 5 anos em cartaz. Um deles, que é Uma Mão na Face. Inclusive, estaremos em cartaz agora em setembro, que eu nem sabia, fiquei sabendo ontem. Então foi legal, maravilha. Né? Lá no Baden Powell, Copacabana, Sala Baden Powell. A gente vai levar tanto A Mão na Face como Sussuarana. São só 4 apresentações, curtíssima temporada. Então, vai ser super legal, depois quando eu souber a data direitinho. Passa pra gente. Mas é setembro. A Mão na Face é um trabalho de um autor cearense que eu conheço lá no Ceará, peguei o texto, chamei Jesus. Antes de existir Luar, existiu A Mão na Face. Começou com A Mão na Face. E o Luar, na verdade, ele era uma espécie de escola, que era um desejo do Jack, que eu também comecei a gostar desse desejo, e a gente montou ali um espaço cultural na Curicica. Com a pandemia, com tudo difícil, a gente passou por isso, e o A Mão na Face entrou, agregou no Luar e assinou como coletivo. Então, tanto que ele era Luar, Lugar de Arte. Agora ele é Coletivo Luar. A gente até tem que mudar a logo, porque ainda tá lá, Lugar de Arte. Apesar que ele gosta dessa coisa, depois a gente briga sobre isso. Que a gente tá com a Kombi, qualquer lugar que a gente estiver vai ser um lugar de arte. Mas o A Mão na Face é uma peça que trata de uma crise existencial de 2 personagens, é uma prostituta e uma
um menino que não se entende nesse corpo, né? E ele faz programa, se transveste e tá nesse processo de ser uma mulher trans, né? Sim. E se descobrindo, É super interessante, tem um pouco de alívio cômico, mas é bem mais no drama. E um drama que muita gente acaba levando para o seu pessoal, porque a gente já teve uma mulher que é advogada e falou, nossa, eu sinto isso no meu escritório de advocacia. A gente já teve uma avó que abraçou Jesus e falou, nossa, meu neto é igual a você. Lá em Curitiba, o amigo dele... professor da polícia militar lá, enfim. E ele chegou e falou, cara, eu gostaria muito de trazer os meus alunos aqui, policiais, para assistir esse espetáculo. É uma prostituta e um menino ali um processo de entender trans, né? De se compreender ali, né? E ele falou, cara, é maravilhoso isso aqui, porque eu chorei no espetáculo, eu me vi ali, e eu tenho certeza que vai humanizar muito, né, se eles assistirem e tal. Eu achei aquilo tão forte, porque, o cara dá aula para policial militar, né? Que tem todo um estereótipo, né? Claro que tem muitos policiais militares que são sensíveis e tem, né? Não dá para generalizar. Rola muito tabu naquele ambiente. Sim, sim. Mas é um espetáculo que eu gosto de falar, que ele levanta a bandeira sem levantar a bandeira. E que agrega todos os seres humanos, né? Que não tem problema nenhum que o espetáculo levanta a bandeira, que eu adoro também. Mas ele está nesse lugar. Porque ele te pega. Se a pessoa for bolsonarista assistir aquilo dali, como vários já foram e saíram totalmente comovidos, né? Porque ele toca nesse lugar de humanidade. Curitiba deve acho que tinha bastante bolsonarista na plateia, né? Será que tinha? Tinha. Será? Mas funcionou, assim, foi uma sessão bem gostosa, né? A galera se emocionou, teve uma troca muito legal. Mas é uma peça... É importante ser intimista, a gente gosta de trabalhar com pequenos públicos, as duas peças, né? Mas estou falando aqui da Mona Fácil, depois ele fala do Sussuarana. E é legal pontuar que a gente está há 5 anos em cartaz, é dirigido por Rô Santana, e agora tem a direção também de Jack Santoro, que está trabalhando na direção dos atores. Quando ele começa a estudar psicanálise, ele entra no espetáculo para agregar na direção, ele começa a trazer a psique dessas personagens, que a gente meio que passava por cima. Sem perceber, né? Tava no intuitivo, e aí ele, como profissional dessa área, pegou e falou, cara, olha esse texto aqui, vamos... tanto que muita coisa a gente acabava levando muito pro cômico, quando na verdade era pesadaço. E aí hoje, ela não é um pesadaço também de destruir, não. Mas de você sair refletindo. Tem uma densidade ali. Essa galera que chora, que tem um outro que chora, é no sentido, acessibilidade de você se emocionar, não no sentido de te destruir, não. Sim. Que a gente tem que chamar a plateia, senão a plateia não vai querer ir. Mas é isso, eu amo fazer, Jesus também ama fazer, a gente, acho que é o xodózinho do nosso trabalho, do nosso coletivo, por ser o primeiro. O Jack também descobriu esse tesão de dirigir, ele é um puta diretor. É mesmo, assim. Não só porque eu pego ele nas horas vagas, não. Mas ele é um puta artista. O Jack é um artista foda, eu sou apaixonada por ele. Não da pegação, tá? Do artista mesmo. Mas eu acho que esse caminho que ele tá indo pro diretor, eu acho que é de um lugar rico, que eu acho que ele vai fazer coisas muito interessantes. Mas é isso, a Mão na Face... É muito gostoso fazer. Estou convidadíssima. Iremos, com certeza. Todo mundo. E tem também o Sussuarana, né? Fala rapidinho. Sussuarana aí com o Johnny Jarp, né, nosso diretor, e a supervisora Celina Sandré, maravilhosa. E é um espetáculo com uma linguagem mais grotovskiana, embora o Johnny não goste muito que a gente fale. Não, ele não gosta que fale que é grotovskiano, mas tem uma pesquisa psicofísica de Grotowski. Psicofísica, enfim, é um espetáculo cheio de simbolismos, um espetáculo muito forte. Né? Trabalhar a reflexão das relações tóxicas. Baseado numa história real, de um casal de cangaceiro, do Corisco e da Dadá, né? E dessa mulher forte nordestina, né, que foi a única que pegou no fuzil e trocou tiro com a polícia, e ela, pelo que eu entendo de tudo que eu pesquisei ali, estudei, ela foi a única rainha,
não que a Maria Bonita não tenha sido, né? Mas, de fato, depois que morre o Lampião e a Maria Bonita, aí fica o Corisco como o rei, né? E ela ali junto com ele. Só que aí o Corisco, ele sofre algumas questões ali, acaba ficando contando todo o spoiler da peça. Enfim. Eu tô aqui assim. Ele tá falando da Tô me pedra, empolgando aqui. Essa parte, gente. Eu tô Mas visualizando aqui já a peça, não precisa nem ir, eu já vi Não, tudo. que loucura. Não, mas passando aqui, a história de vida da Dadá, que é muito maravilhosa e é pouco falada, né? Uma mulher forte, controversa, muito controversa. Claro, uma mulher que viveu a época dela também, né? Enfim, com essa sociedade totalmente machista, mas ao mesmo tempo ela era muito forte, sabe? Eu sou suspeito, acho que o mais legal do Sussuarana todo mundo acha que é Suassuna. Do ariano Suassuna. Sim. Não, é Sussuarana. Mas muita gente acha, é normal. Que é onça, Sussuarana né? é onça. E ela, a Dadá, ela tinha esse apelido, Sussuarana. Porque ela era onça, ela era braba. Apesar de serem todas da época submissa, mas como ele falou, ela era diferente. Mas eu acho que o recorte mais interessante que tem nesse trabalho é trazer essa realidade que, infelizmente, ainda é uma realidade dos nossos dias, de uma forma diferente. Ninguém chega mais em cima de um cavalo e te sequestra, ainda bem. Mas existem sequestros velados. Sim. Existem muitas relações tóxicas dos nossos lados aqui. Existem carros. Existem carros. Não tem cavalo, mas os carros passam. Existem carros. E, infelizmente, ainda existe estupro, né? Ela foi estuprada aos 13 anos. E é horrível essa história, mas ela é real e ela ainda existe. Todos os dias, mulheres são estupradas. A cada 2 horas, mulheres são mortas no nosso país. Isso é um dado do IBGE. Inclusive, a gente atualiza por causa da peça, porque a gente fala. Então, eu acho que é um recorte mais interessante, assim. E eu e o Jack, a gente queria muito falar disso, né? Não é uma peça feminista, porque tem a atuação de um homem e tem a direção de um homem, mas é uma peça que contribui para o movimento feminista e que tem um foco imenso de reduzir o machismo no nosso país. Falei bonito agora. Amém, incrível. Esse vai ser um corte lindo que vai ficar ali na loucura, gente. Na frente do direto, feed. Sem, vai ficar lindo. Sem trava. Eu ensaiei ela. Acaba que o povo mais gosta de consumir aqueles cortes mesmo no Instagram. Você coloca uns 7 cortes aí das partes mais. Sim, mas vocês também colocam um pedaço grande no YouTube, não? Colocamos a íntegra eu sou aquele que eu vou assistir o inteiro. Não, ele é. A gente gosta de podcast. Tem 2 tipos de pessoas. 6, 7 horas assistindo podcast. Mas nós não, você. Que eu gosto de alguns, mas ele gosta muito de podcast. Você é minoria, amor. Ela tem razão. As pessoas muita gente consome muito o Rio. Eu sou mais do Rio. Tá pra todos os públicos. Do YouTube? Do YouTube. Olha que legal. Do grande. Mas é isso, é bom porque vocês jogam pra todo mundo, né? Sim, pra todo mundo. A gente vai ter de 10 minutos no YouTube também. A gente vai ter o inteiro no YouTube, no Spotify, só de som. A gente vai no TikTok, a gente vai jogando em tudo. O bom do recorte que ele pega também. Quando eu vejo um recorte ali, eu falo, porra, legal isso aqui. Isso. Aí eu falo, cara, eu preciso assistir o todo. Sim. Quero ver na íntegra. Não, exatamente. Quando eu pego um recorte falando uma parada de psicanálise super interessante, a pessoa, poxa, falaram sobre esse assunto. Quero ouvir mais. Então vai lá. Eu vou ver sobre, tipo assim, me interessa, eu vou lá ver. Eu não sou de pesquisar pra ver o que tem de podcast. Uma coisa que é legal é botar um assunto e dar uma cortada antes de política. de alguma conclusão interessante pra dar uma curiosidade. Gostinho. Preciso ir ver. Tem o Ian Neves. O Ian Neves, eu até ia falar, enfim, mas eu acompanho muito o Ian Neves, o História Cabeluda, né? Que são os comunistas aí. São podcasts ótimos. E, cara, são caras maravilhosos, assim, que eles explicam de uma forma muito, muito clara e que é fácil entendimento e que vai destruindo esse preconceito que a gente tem com o comunismo, né? com a esquerda radical e tal, e a gente vai compreendendo, e isso vai trazendo consciência pra gente pro nosso dia a dia. Até mesmo, eu não quero me tornar um comunista. Tudo bem. Só dói, tá? Porque aí você descobre que enganaram muita gente, aí você fica arrasado, você fica, ai, que loucura. Como mentiram pra mim. Mas vocês gostam, né? É interessante acompanhar o trabalho dele. Não sei se vocês conhecem também, né? Para ver como é. História Cabeluda. História Cabeluda e Ian Neves. Já viu? Meu irmão gosta muito, ele assiste vários. Ah, é? Ian Neves? Ele da História Cabeluda, né? É História Cabeluda. Eu vou ver.
Gente, Eu que vejo legal muito vocês fora de duas Teresina. levantando esse movimento. Duas mulheres maravilhosas, Ai, lindas, inteligentes. Super interessante ter esse movimento. Parabéns. ai, foi muito bacana hoje a conversa. E né? você sabe que Foi vocês um estão aqui, prazerzão. né? Mas, gente, assim que essa como estiver rodando aí, vamos marcar um encontro de novo pra gente bater mais um Com papo. certeza. De Como como que tá tá- o processo. como que tá a vida na estrada? Exatamente. Bora. Vai ser um Bora. prazer. E é sonho, né? Estão fazendo uma coisa. Um dia eu vou fazer isso. Ai, que Sair legal. viajando e fazendo arte, o quê? Cara, São pode- duas coisas maravilhosas Sim. juntas. Eu amo viajar, eu amo fazer Cara, teatro. Uma coisa que Eu me amo espantou viajar, eu amo muito, fazer teatro. Pra mim, eu acho que eu estou realizando uma coisa muito legal. Você acha, não? E nós, Olha, eu se acho você que eu ainda não acha, fui, eu tenho entendeu? certeza. É, uma coisa que me Mas eu ainda não espantou fui. muito é a quantidade de pessoas, tipo, 90% das pessoas que eu falo, comprar uma Kombi Se assusta. é o meu sonho. É. Nossa, como Ah, tá, eu achei que você- Pra gostaria você que... ver como nós somos Caraca. muito mais simples Do que parece. do que parecemos. Mas a Exato. Só parte... que só que a gente parece que tem que consumir tanto o tempo inteiro. Mas a parte comercial que eu tava, né, mais inserida, ele não, teve muito julgamento. Na escola Pois é. mesmo, assim, só teve um rapaz que é dos serviços gerais que ficou empolgado e perguntou e ficou, caraca, que legal. A direção, coordenação, professores, alunos, todo mundo achou uma loucura. Que loucura! Uhum. E você vai sair da escola, você vai largar o seu emprego. Sabe assim? Muitos familiares também. Ninguém puxou meu tapete, não. Mas, assim, algumas pessoas. Caraca, Rê, tem certeza? Mas se tu pedir demissão, tu não vai ter direito. Tu tem certeza? Como é que vai ser? Não sei, eu vou. Tô indo ali Vou ser descobrir feliz, lá, eu tô indo ali ser gente. feliz e eu Aí se eu der conto merda, depois. eu falei, depois eu conto no podcast das meninas. Exatamente. Vem pra cá. E vai ser legal se der merda também. Foda-se, né? Não, experiência. Na hora vai ser horrível, mas depois vai ser legal. Tipo Com hoje. certeza. Tipo hoje a gente louco perdido aqui, a gente com Nossa, ódio. hoje É foi o que eu falo. No pior, tem muito pano pra roteiro. Muito! Escreve tudo. Eu sou roteirista, então Olha. se precisarem, só Legal. me contar que eu vou escrevendo, adoro. Que delícia! Bom Nada saber, mais Camila. é experiência ruim pra mim, nada. Tudo é Tudo- processo. Tudo é processo. Claro que na hora pode ser horrível também, né? Sim. Uma coisa que eu também aprendi na terapia é que também tá tudo bem de ser uma merda, gritar, e eu tô com ódio e tal. Sim. Tudo bem, mas depois tudo é interessante pra bagagem. Tudo É, se aproveita. Dos principais motivos para eu atender na Já clínica... cortou, tá gravando ainda, gente. Tá gravando. Que Um dos loucura, nós não Um dos acabamos. principais motivos, A gente não deixa elas. motivos para eu começar a atender na clínica, justamente isso, começar a escrever. Eu comecei nesse lugar de escrever e é muito gostoso você ouvir a história das pessoas, né? Claro que ali a gente está em um outro lugar, mas cada história assim interessante, fala, caraca. Isso dá um filme. Dá um roteiro, dá um Ele tá espetáculo. se descobrindo roteirista também. A gente tá escrevendo um filme. Ele tá escrevendo um filme, a gente vai tentar. A Sorana eu colocar. escrevi também, mas tipo ele assim, escreveu Sorana. muito pela intuição. Eu vou Sim. escrevendo e vamos ver o que dá. Né? Não é que nem... Não fiz um curso. Sim. Eu não fiz curso Você não fez também? Eu comecei... que eu sou Predisposição. atriz também. Então, eu tive uns coletivos de criação e tal. Aí um diretor que eu trabalhei em alguns coletivos foi estimulando. E eu fui fazendo, comecei a me apaixonar. E aí eu fui estudando sozinha. Eu fui me metendo em outros projetos. Você descobriu o Massa. roteirista. Me descobri Delícia. roteirista Que também. Elas são atrizes. São atrizes. E vocês vão estar em cena quando? Tem que convidar também, tem que ser lá e cá. E, cara, e A cobrança, aquela filha Não, da puta. No É final do... porque eu tô com Infanto Juvenil, Ai, que né? delícia. Que aí volta agora em setembro aí na Cidade das Artes. Oba, convida. Convide. Daqui a pouco eu vou estar lá postando. Massa. Aí a gente fala. É porque ele tanto para receber, como ele também é um projeto da prefeitura e tal. O rapaz recebe tanto escolas, então são apresentações fechadas, porque as escolas vêm tipo de passeio, né, e tal, porque as crianças têm aquele contato com cultura. Sim, que delícia. não tem, e também tem as apresentações abertas. sim. Você tá em cena. Tô em Delícia. E você, Camila? Em breve. Eu Ó. espero. Quero ver. Vou ver esses roteiros aí. Mas... E quanto é importante, né? Ter mais mulheres escrevendo, né? Sim. Fazendo acontecer também, não só atuando, que é muito importante, mas também contando as histórias, né? As suas próprias histórias, suas próprias dores. Sim. Né? É
uma coisa que eu tenho observado muito. Isso é muito engraçado. Assim, tenho observado, não faz pouco tempo, como parece. Tenho observado há muito tempo. De fora, né? Não digo assim no nosso mundo artístico, porque às vezes a gente fica... Como a gente trabalha com isso, a gente convive com pessoas que também são artistas e tudo mais, acaba que a gente fica numa bolha que parece que tá tudo muito bem, tudo muito bom. Mas as pessoas não assistem muito filme com protagonistas femininos. Outra coisa também, a maioria dos filmes com protagonismo masculino, assim, você conta, tipo, esse filme que agora tá em cartaz, que lançou junto com o da Barbie. Oppenheimer. Alguma coisa assim. Não vi. Oppenheimer. É isso, Roger? Oppenheimer. É impressionante. Tipo assim, e quando você vê com consciência, quando você olha com consciência, tem 2 mulheres que são coadjuvantes num filme que tem vários homens que tem muito mais destaque do que elas. E assim, vários, quando eu digo, é tipo 30, sabe? E é por isso que quando vem uma Barbie causa esse reboliço. Alvoroço todo. E aí, como dizia minha avó, esse reboliço. E aí, aonde que a gente fica, né? Porque quando a gente fala, tipo, a gente ganha menos, a gente tem menos oportunidades de trabalho, como é que não enxergam isso? Como é que você vai assistir um filme em que quase não tem mulher, você acha que a gente arranja emprego aonde, sabe? Você acha que tá onde? Esse cachê de que a mulher que tá ali, inclusive, tem muito menos destaque, você acha que ela ganha mais? Tipo, onde é que a gente fica? Cadê a conscientização disso tudo? E se atentar também, tipo, será que você não vê filmes com protagonistas mulheres, filmes que falam de empoderamento feminino? Empoderamento feminino a gente fala, e é uma expressão que assusta muita gente, mas a gente vê empoderamento masculino o tempo inteiro. Todo, e não assusta. E não assusta, até hoje. Exatamente. Então, será que as pessoas não se interessam por esse tipo de filme, não acham legais por uma questão cultural? Ou porque realmente não é bacana? Tipo, será? Será mesmo? É, construção, né? A gente luta tanto, a gente tem tanta dificuldade. Normalmente, as pessoas que têm mais dificuldades, elas se esforçam mais. Então, como é que você não consegue achar nesse meio um lugar, assim, de interesse, sabe? Tipo... Foi tudo muito bem feito, né? Muito. Esse espanto aí que tu tá, e eu também aqui com as tuas falas, é porque foi muito bem feito. Muito organizadinho pra dar certo até hoje, né? Sim. É um patriarcado perfeito. Uma ideia sacada de mestre. Ainda vem aquela nossa síndrome de impostora, né? Porque nós nunca nos sentimos suficiente boas. Por exemplo, você falando aí, você é roteirista, você nem fez curso nada. Eu me considero escritora também, mas não é uma coisa que eu falo. Eu tenho livros que eu nunca lancei. E às vezes é uma do caramba, sabe? E eu leio e eu falo, isso é muito bom. Olha aí. Isso é muito bom. Mas eu fico, por que eu não consigo andar com isso? Por que eu não acho o suficiente? E às vezes meu irmão já leu, não sei o que, eu já teria lançado. E meu irmão tem toda uma coisa, quando eu crio alguma coisa, eu já teria feito. Não sei. Pensando, por que eu, como mulher, não tô me sentindo tão qualificada? Porque as nossas referências são masculinas. Pra colocar isso. São tudo, até do teatro. Que tu vai estudar teatro. Exatamente. Stanislavski, Brecht, Grotowski, Artaud, Boal, Peter Brook. Tudo macho. Cadê a mulherada? E tu vai aprofundando, tu vê que tem, às vezes, as irmãs dessa galera são, às vezes não, a maioria, né? A irmã de Grotowski, eu esqueci o nome agora, que merda. É foda pra caramba, sabe? Enfim, e várias outras mulheres, né? Mas é um hábito. É um hábito. Eu me obrigo, enquanto feminista, enquanto artista mulher, eu me obrigo. Eu tenho uma tendência de ler homens. Eu sou apaixonada por Boal, por Peter Brook, por Brecht. Mas aí eu tô no processo de, tô lendo muito mais Clarice Lispector, tô lendo muito mais Raquel de Queiroz, me obrigando, assim. É porque a gente é doutrinada a isso. Nós todos. Então, tipo, isso é uma coisa que ou você força, ou você chega e fala assim, a partir de hoje, eu vou começar
a olhar mulheres, eu vou começar a olhar pretos, eu vou começar a olhar a galera LGBTQIA+. Ou você se força isso... Ou não vai. Ou não vai. Pois é. E não vai mesmo. Tipo, não vai mesmo, porque, assim, eu não sabia. Eu não sabia. Programadíssimos. Programados, Inclusive, isso que ela tá falando tem que programar também. Uma coisa que eu faço, eu vou até dar de dica. Eu gosto de botar o sininho do Instagram, de todas vocês são uma, que eu botei o sininho, por exemplo. Tudo que é de mulher, ou de não binário, ou trans, eu tô colocando sininho. Sim. Pra poder criar o hábito disso vir, porque o Instagram não me entrega. E ele só me entrega macho, é uma loucura. Pode ser eu também, algoritmo. Sabe? Eu falo, é possível, cara. E eu gosto. Por exemplo, ele vê esse história cabeluda. São machos. É bom pra caramba. E eu gosto. Quando eu vejo, eu tô vendo uma hora com ele. Falo, caraca, cadê a mulher? Aí tem uma menina que eu adoro, que eu vejo só às vezes. Que agora que eu tô falando isso, tô pensando como é. Até os nomes, olha como é. Olha que loucura. Isso não é porque a gente tá esquecendo, isso é porque é um hábito. Sim. Por que eu lembrei de falar 10 nomes de teatrólogos e não consigo lembrar de uma, sendo que eu tô estudando um agora na semana e não me vem à cabeça? Porque eu, desde 13 anos, não estudava essa mulherada, né? Não, é uma loucura, gente. Mais um papo aí. E que bom que vocês estão tomando essa consciência e estão reivindicando o direito de vocês, né? Lindas, maravilhosas. Claro. E eu acho que o cara que ele tem um mínimo de inteligência, ele vai olhar isso e não vai ficar com medo. Ele fala, não, cara, é isso mesmo, vamos lá. Tamo junto, vamos dividir essa questão aí. É difícil, hein? Eu vou falar que é difícil. Eu vejo... É um privilégio ter o Jack aqui do lado, pensando com assim. Certeza. Mas é difícil. É muito difícil. Eu saía com um cara ano passado que eu já falei, vem cá, você já percebeu que todo filme você bota só tem homem? Você já percebeu que toda música que você ouve é só homem cantando? Até umas músicas, tipo assim, Maria Bethânia, tem tanta música que ela interpreta tão melhor. As poesias. E aí ele só conhece por Caetano, por Chico. E aí você fala assim, gente, tá errado. Tá errado. Até porque você gosta de mulher, você não gosta de mulher. Tá estranho, né? Então você gosta de mulher aonde? Minimamente tá estranho, né? Porque tá tudo bem gostar do cara, né? Caetano é incrível, né? Óbvio. Tá tudo bem, mas é estranho ser só Caetano, Chico. Sim, mas no final de contas é sobre isso, não é sobre não consumir os homens. Sim. É também consumir os dois. Tipo, sim, deveria ser coisa simples. É o que entenderam errado da Barbie, né? Estão dizendo que a Barbie... Vocês viram? Assistindo. Sim. Estão dizendo que, né, tá diminuindo o homem. Acho que loucura é essa. Meu Deus. Ouviu alguns comentários? Acabou com os homens do mundo inteiro. Vocês agora esse filme, ele realmente acabou. Uma fragilidade, tem um podcast de dois caras patriarcais. Nossa, eu vi um trechinho. Eu tava ouvindo uma coisa que será que foi o mesmo? E o Uber tava vendo, e eu tava ouvindo assim, gente, não é possível. Porque é um filme completamente feminista e as mulheres não sei o que e ficam falando coisas assim. Porque se você quer direito, tá certo, tem que correr mesmo. Agora, você fazer um vídeo humilhando, eu me senti humilhado. Claro que ele se sentiu humilhado. Todas aquelas coisas idiotas que apareceram no filme, ele se identificou. Sim. Porque é isso, né? Tipo você assim, que é psicanalista, não é a sombra é um assim, reflexo. Você só se incomoda com aquilo que te afeta. Tá vendo? E se te afeta é porque toma. Tem afeto. Ele não achou maravilhoso, né? O Ken lá. Não, ele achou que usaram o Ken pra desconfigurar. Ele usou essa expressão. Não sei se é desconfigurar, mas é uma palavra do tipo. Desconfigurar a masculinidade. Falei, nossa, bichinho, hoje ele não vai subir, não. Coitado, tá tão mal que ele não vai conseguir dar conta mais um dia. Ai, tomara que broche, né? Pro resto da vida. Que inferno. Gente, olha, tem que ter muita paciência, mas às vezes não dá, eu não dou conta. Vocês já trouxeram movimentos pra falar de feminismo, assim, nesse lugar de diálogo? Então, a Johanna, que foi nossa primeira convidada, a gente falou bem sobre feminista. Ótimo. Ainda não foi tanto assim. É porque ainda não saiu tudo ao ar. Mas lançaram cortes? Que a gente só botou 2 cortes. Eu só vi da menina da Barbie. É ela? Então, mas vem mais coisa. Ela. Nós estávamos falando também sobre a Barbie e tudo, mas nós vamos ainda ter uma convidada aqui. Claro, por isso que falou da Barbie. Ótimo. Com força mesmo. Ótimo. É que, na verdade, como eu tava falando até isso com a Lara, tipo, como somos nós duas, somos duas artistas, somos
duas mulheres, entendeu? Tipo, não tem como. Qualquer papo que a gente tem aqui vai pra esse rola alguma coisa. Não é sempre que engata, mas rola, sabe? Legal. Legal Isso. e necessário, mas gente. Mas parabéns. é isso aí. Super necessário. Estão certíssimas. A gente tá aqui pra isso, né? A gente quer falar sobre o que interessa. Sim. E o que é necessário, né? É isso. Exatamente. Buscar os temas e sentar ao pau aqui. Vida Parabéns. longa. Ao Liga Pra Quem? Vida longa. Vida longa. Axé. A todos nós. Merda. A todos Merda! Gente, obrigada por vocês virem. São maravilhosos, amamos o papo, foi super fluido, super gostoso. Obrigada Incrível. mesmo. São incríveis, foi muito bom. A gente amou também. Gratidão. Também gostei muito. E daqui a pouco já sabem, né? Venham contar aí. Venham como contar. é que Falar os começou perrengues. essa jornada. Foi ótimo, tem uma apresentação incrível, mas depois a gente estourou o pneu, e aí. A gente o gosta Derek de não dirigia, e eu passei mal, e aí deu tudo errado. Aí depois deu certo, a gente ficava ouvindo todos os detalhes. Ai, que loucura. Deu arrepio agora. É isso. Gratidão, Obrigada, gente. Namastê. Axé. Axé. Saravá. É axé ou saravá? Eu vi uma peça que eles diziam, é axé ou saravá? Muito engraçado. A gente fala os dois, então, pra Claro, axé e saravá. Axé e saravá. E tudo, e amém, e tudo. É isso. Obrigada, gente. Se vocês assistiram até agora, comentem, curtam, compartilhem e sigam a nossa página. E a página deles também. Qual é a página de vocês? A nossa página é o @coletivo Luar. A história da Kombi Lua vai acontecer no meu pessoal, depois de muitos pensamentos, que é @Renata Leiteatro. E também um pouco no Luar. São essas duas páginas. As peças também têm suas páginas, mas estão lá na bio do Luar. Na bio do Luar dá pra ver muita coisa, dá pra saber o que tá acontecendo, que a gente tá com a apresentação agora em setembro. E é isso. Venham curiar o que tem aqui. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Inté. Em té. Cheiro. Cheiro. Cheiro agora eu quero estrear o meu quadro.